4-1, aqui deu Palmeiras, Lucas Bueno. É isso aí, Canhão. Palmeiras ganhou de 4-1 do Internacional e agora eu vou com você, Bruno Migliosi. Me faça os últimos destaques do Palmeiras. Vamos lá, Bueno, porque não poderia ser melhor a preparação do Palmeiras para o duelo do meio de semana. Esse vale muito contra o River Plate em Buenos Aires, Monumental de Núñez, quartas de final de Copa Libertadores. Verdão vai com confiança em dia, jogadores recuperados, volta do Rafael Veiga, volta do Bruno Rodrigues, Andreas Pereira já conhecendo como é jogar com a camisa do Verdão e agora todos os jogadores do Palmeiras no campo abraçando e levantando, erguendo o Bruno Rodrigues, que está recuperado, volta a jogar e por isso é celebrado pelos companheiros no estádio do Allianz Parque, meu caro Lucas Bueno. É isso aí, Andrés Pereira estreando, Bruno Rodrigues voltando e o Internacional. Derrota difícil de engolir, o Roger fica até os próximos jogos. Qual que é o último destaque do time de Porto Alegre? Vamos lá, Bueno, porque agora tem Grenal, só isso. O próximo compromisso do Inter é contra seu maior rival e, bom, se o Roger fica ou não é uma resposta para os próximos minutos, né? Quem sabe no intervalo já recebe essa notícia ou pode ser mantido para o Grenal. No momento, muita pressão, evidentemente, por parte da torcida colorada. O Inter que segue amargando sequência ruim com 7 derrotas nos últimos 11 jogos, Bueno. Muito obrigado, Migliosi. Ele que agora vai acompanhar a coletiva do técnico João Martins, que está substituindo Abel Ferreira, que está suspenso logo após fazendo todo o trabalho de zona mista. Você acompanha todo esse conteúdo, esse material nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes em todas as redes sociais. Enquanto a gente não vai para o próximo jogo, porque aqui na Rádio Bandeirantes a gente não para. Daqui a pouco temos Fluminense e Corinthians, Fluminense jogando no Maracanã, o Timão indo visitar o Fluminense. Vamos passar um pequeno giro da rodada. O Grêmio, com a volta do volante Arthur, ele que jogou muito tempo na Europa, passou por Barcelona, Juventus, Girona, rodou ali na Europa, voltou para o Brasil, voltou para o Grêmio, o seu time desde a infância, e na sua estreia não conseguiu sair com a vitória. Grêmio 0, Mirassol 1, gol de Alisson. Já no outro destaque, antes da gente passar o destaque aqui da rodada do Brasileirão, vamos só com o Quesada rapidinho. Quesada, o que você achou desse jogo? A sua opinião final sobre Palmeiras e Inter? Se quiser completar, completa aí, Luquita, sem problema, estamos aqui. Olha, eu vi um meme agora no Twitter que é muito engraçado, até falei pro Canhão aqui. Você sabe que o torcedor do Grêmio tá pé da vida com o Mano, né? E hoje o torcedor do Colorado mais pé da vida ainda com o Roger. Aí tem um torcedor aqui sugerindo uma troca, que o Roger vai treinar o Grêmio e que o Internacional receba o Mano para ser o comandante nos próximos jogos. A internet realmente, né? Bom, o fato é o seguinte, né? Os dois pressionadíssimos depois da rodada deste sábado, porque quem perder dificilmente seguirá no comando do respectivo clube. Se é que o técnico do Internacional, o Roger, chegará até o Grenal, né, Lucas? Não sei se isso vai acontecer, vamos esperar. Migliosi vai ficar atento também a esse movimento dentro dos vestiários do Internacional aqui em São Paulo. Olha, o que dá pra gente falar que foi uma atuação de gala do Palmeiras, né? O Palmeiras foi inteligente em tudo, em 30 minutos ou menos do que isso construiu essa vitória por 3-0, com o Flaco Lopes jogando muita bola, com o Facundo Torres fazendo um bom jogo, com o Lucas Evangelista e o Felipe Anderson também atuando muito bem no meio-campo, e o Vitor Roque arrebentando, né? Marcando esses 3 gols ainda nos primeiros 30 minutos. E depois ainda fazendo o quarto do Palmeiras, o terceiro dele, já no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos. Palmeiras soube ser fatal nesses 30 minutos, depois tirou o pé, ainda fez o quarto gol e no segundo tempo soube administrar. Tirou também o pé, mas contra um adversário que veio mais ligado no sistema defensivo, né? O Roger Machado colocou o Benítez para formar uma linha de 5 com o Vitão, Juninho, Vitor Gabriel e também o Aguirre, que trocou a direita pela esquerda, e pelo menos no segundo tempo o Internacional conseguiu evitar algo pior, se é que 4-1 já não é ruim, não é? E aí no segundo tempo, pelo menos a história tá dizendo aí, né? O Internacional conseguiu fazer 1-0 com o gol do Carboneiro. Mas enfim, uma vitória irretocável, um resultado que deixa o Palmeiras mais forte para os jogos mais complicados que virão pela frente na reta final do Campeonato Brasileiro e já nas quartas de final contra o River Plate na Argentina, né? Um jogo que dá moral,
dá confiança e mostra que o Palmeiras vem forte, muito forte, para brigar por Libertadores e Campeonato Brasileiro. Lucas. E Quesada, um último tópico antes de te liberar. Sim. A gente viu ali a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque novamente. O Abel, ele achou esse sistema pro Palmeiras até o final do ano? A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes jogando junto é o esquema do Palmeiras para ir até o final na Libertadores, Brasileirão e todas as competições? Ô, Lucas, a gente já tinha falado sobre isso, né? Eu já defendi essa dupla antes mesmo da Copa do Mundo, né? Que ele colocasse esses dois juntos numa necessidade sem poder contar com o Paulinho. Mas foi depois da Copa do Mundo que Abel e a turma dele, os outros portugueses, né? Resolveram fazer essa mudança no time, não é? Com apoio ao ataque, visando essa dupla formada pelo Vitor Roque e também pelo Flaco Lopes. Eu gosto muito, acho que eles se identificam. Ora um funciona como um meia e o outro fica mais no ataque, invadindo a área. Ora eles trocam, né? Ora um cai pela ponta e o outro fecha pelo meio. Eu acho que está funcionando muito bem. São dois jogadores que se movimentam bem, né? É possível fazer isso quando esses jogadores têm essa movimentação. E aí eu agregaria o Facundo Torres, que é um jogador que eu não me arranca suspiros, né? Mas que na direita hoje jogou muita bola, né? Sem a bola e com a bola, ele teve uma atuação muito legal. No Orlando City ele jogava pela direita, né? Quando ele chega ao Palmeiras, você deve ter acompanhado aí a chegada dele ao Palmeiras, ele dizia que preferia jogar na direita, mas que nada o impediria de jogar também pela esquerda. Então, aos poucos vai se encontrando a posição ideal onde o jogador rende mais, e hoje o Facundo fez uma grande partida. Difícil encontrar alguém que não tenha jogado bem hoje com a camisa do Palmeiras, mas essa dupla realmente está funcionando. Flaco Lopes e o Vitor Roque, essa dupla provavelmente hoje é a coisa mais legal que esse time do Palmeiras apresenta. É isso aí, Quesada. Muito obrigado pela companhia aqui no Palmeiras e Inter, e até a próxima. Até a próxima, valeu, abraço. Abraço. E agora vamos continuar com o giro. Grêmio 0, Mirassol 1. Outro lado aqui a gente teve Fortaleza 2, Vitória 0. A primeira partida de um técnico novo no Fortaleza. O Palermo conseguiu uma vitória por 2-0, gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. Vocês escutaram agora na voz de Canhão, Palmeiras 4, Internacional 1. Daqui a pouquinho com o Ulisses Costa, Fluminense e Corinthians. Fluminense jogando em casa na Série B do Brasileirão. Paysandu 0, América Mineiro também 0. E andamento Vila Nova 1, Remo também 1. Gol do Remo foi marcado contra. Júnior Todinho marcou contra 1-1 lá. Vila Nova e Remo. Na Série C, Náutico perdeu de 2-0 para o Guarani e neste momento temos Caxias do Sul 0, São Bernardo também 0. Voltando para a Série A do Brasileirão, temos a situação definida no seguinte, por enquanto, Flamengo em primeiro com 47 pontos, Palmeiras em segundo com 46, Cruzeiro em terceiro com 44, Mirassol em quarto com 38 pontos, agora marcando 8,5, só pra gente finalizar aqui. Vitória em 17º com 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Juventude em 18º com 21 pontos, Fortaleza em 19º com 18 e em 20º, em último colocado e quase rebaixado praticamente já com a sua vaga confirmada na Série B, o Sport com 10 pontos. E agora eu passo a bola pra ele que estará nos comandos de Fluminense e Corinthians, Ulisses Costa. Torcedor do Brasil, você no microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, Corinthians e Fluminense, a bola vai rolar já pra você, Maraca. Rio de Janeiro, pequena presença de público, torcida do Fluminense não foi não, hein? Será que ficou muito tempo na praia hoje, fez sol no Rio de Janeiro e cansou? Meu amigo, a terceira rodada, Maracanã, Rio de Janeiro, para você, Fluminense, Corinthians e Fluminense, torcedor brasileiro. O futebol da Bandeirantes já traz o primeiro destaque da equipe do Fluminense, mandante do jogo, Luiz Fabiano, um abraço para você, boa noite. Alô, Ulisses, um abraço para você e para todo mundo ligado aqui na jornada esportiva da Bandeirantes para falar sobre o mandante do jogo, Fluminense, que chega com reforços.
Fuentes volta de suspensão e fica à disposição normalmente do técnico Renato Portaluppi. E além dele, este como opção no banco de reservas. Jefferson Soteldo, que desfalcou o tricolor no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, ainda retornando dos compromissos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, volta a ficar à disposição. Alternativa no banco, Soteldinho, esse o Fluminense pela Logo Mais. E o Timão, como é que veio o Corinthians? Diz aí, Fabiane. Com desfalques de última hora, Ulisses, porque o volante Charles e José Martínez, a dupla de volantes do Corinthians, teve lesões constatadas no treinamento dessa sexta-feira. Nenhum dos dois viajou rumo ao Rio de Janeiro. Além deles, Memphis Depay, que sentiu um desconforto contra o Atlético Paranaense, está fora, junto de Ranieri, já no período de transição, por conta de uma lesão muscular na coxa, e André Carrilho. E a notícia boa, o peruano, que poderia perder toda a temporada por uma lesão ligamentar, é esperado para voltar aos compromissos do Alvinegro na primeira quinzena de outubro, o reforço de peso no futuro para Dorival Júnior. É o futebol, repita a informação para a fiel torcida corintiana, Fabiane. Havia expectativa que o Carrilho pudesse perder toda a temporada pelo problema ligamentar no tornozelo. Ele está avançando muito bem no período de recuperação, surpreendendo o departamento médico do Corinthians e pode voltar a trabalhar no campo na primeira quinzena de outubro. Notícia boa para o torcedor alvinegro. É, torcedor, a bola vai rolar para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians para você, torcedor brasileiro, mais uma do Flu. Atenção, torcedor tricolor, já a escalação por aqui, não espere os principais nomes do tricolor, porque o foco do Fluminense está de fato na Copa Sul-Americana. Na terça-feira, duelo contra o Lanús, jogo de mata-mata importante, levado a sério pela comissão técnica e por isso uma escalação bastante alternativa. Lembrando, o Fluminense é o único time brasileiro vivo em 3 competições: Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ulisses. Mais uma do futebol da Bandeirantes, do Timão, mais do Corinthians. A gente falou sobre os desfalques por conta do departamento médico, mas tem inclusive quem está cumprindo suspensão. Breno Bidon, que levou o 3º cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, está fora, cumpre suspensão automática no jogo de logo mais. E com isso, o Corinthians tem somente 3 volantes à disposição no elenco que está no Maracanã. 2 deles entre os titulares, Maicon e Rian. E um que nunca jogou pelo profissional, o jovem André, alternativa no banco, camisa 49 do Alvinegro. É o futebol da Bandeirantes para você, mais uma do Flu, mais do Fluminense, Fabiane. E que apesar de vir de uma vitória importante contra o Bahia, 2-0 no Maracanã, classificando-se para a semifinal da Copa do Brasil, onde terá pela frente o Vasco, a fase pelo Campeonato Brasileiro não é tão positiva. A última vitória no dia 18 de agosto contra o Fortaleza, equipe que luta contra o rebaixamento, 2-0 no Maracanã. Desde então, o Fluminense que oscila muito no Campeonato Nacional, priorizando o mata-mata. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Fluminense, tem Corinthians para você. A fiel quer saber mais do Timão. Que hoje conta com Vitinho entre os titulares, Ulisses. Pela primeira vez inicia um jogo vestindo a camisa alvinegra. E o Fluminense talvez seja o adversário que o Vitinho mais gosta de enfrentar. Não à toa, é quem mais sofreu gols do camisa 29 do Corinthians em sua carreira como profissional. 5 tentos anotados nas passagens por Botafogo e Flamengo. Ele deve ser o responsável pela armação do Corinthians logo mais. É o futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. O microfone da Bandeirantes traz a emoção desse jogo para você, torcedor ouvinte no Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana. E esse jogo, e esse time, o Corinthians e o Fluminense. Boa noite, direto do camarote Fielzone. Alô, Ronaldo. Boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu diria que a preocupação dos 2 treinadores hoje é mais com o estado físico dos jogadores, né? Porque enfrentaram uma parada indigesta no meio da semana, numa competição onde teve que ter entrega. Do lado do Renato Gaúcho, ele sente muito quando não joga também o Thiago, que é um zagueiro espetacular, que dá uma tranquilidade ali junto com a zaga. O próprio Canóbio também não aguentou. Do lado do Corinthians, o Memphis ficou de fora, porque também volta de uma viagem, de uma parada do calendário FIFA aí que não agregou muito, né? Pelo menos do lado físico de alguns jogadores. De outro lado, a gente pode dizer que pode ser a chance, mais uma vez, do Kaique, que esteve muito bem do lado do Corinthians. E voltando o Cano também para atuar na linha de frente para o Fluminense. Então, vemos aqui as 2 equipes que já pensaram em outra competição no meio da semana e hoje
a gente vê um Renato preocupado com o estado físico e o Dorival também. Então eu acho que a melhor coisa que tem é você recorrer à molecada. Põe a molecada pra correr, que a molecada vai querer mostrar serviço, a molecada vai tentar mostrar alguma coisa pra agradar o treinador. No caso, o Renato também gosta muito disso. E o Dorival não teve muita escolha, colocou a molecada e vem surtindo efeito. Então, a preocupação das duas equipes hoje que a gente percebe aqui, pelas escalações e pelo até o banco que a gente tá vendo aqui, Ulisses, é o estado físico. Porque teve a entrega alucinante dessas duas equipes no meio da semana e com muita dificuldade eles estão tentando montar uma equipe e colocar uma equipe que renda sem ter problemas de lesões. Então a preocupação dos dois treinadores hoje aqui, Ulisses, são as lesões. E o departamento médico vai atuar aqui como sempre. É o futebol da Bandeirantes, Maria Fátima, Andréia, Adriel Ferreira, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Jaime Miller, também tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Flumi José, obrigado Edmundo, Jean Santi, curtindo o som da Bandeirantes, Geraldo Alves de Oliveira, obrigado Daniel Alves, Vivaldo Junqueira, curtindo Vicente dos Reis, obrigado pelo carinho da sua sintonia, a bola vai rolar para Corinthians e Fluminense, pois não? Informação importante. O Corinthians aquecendo no gramado do Maracanã e Rodrigo Garro deixou o gramado mais cedo, acompanhado do departamento médico do Corinthians e apontando para o joelho. Vamos ver se não é nada mais sério com o meia do Corinthians para o jogo de logo mais. Olha o que eu falei aí, tá vendo? O lado físico que preocupa. Lado físico, o cara tá com o joelho todo arrebentado, ficou um tempão fora e não resolveu. Muitos jogos, né? Uma sequência. Mas a verdade é que ele teve o tempo para fazer a preparação dele. O Garro é um caso à parte, que ele teve o Corinthians liberou ele para ele ir embora lá para o país dele, para ele fazer o tratamento do jeito que fosse necessário, que ele achava necessário, e o staff dele também. Então ele não ficou aqui com o departamento do Corinthians, entendeu? A bola vai rolar para Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. Daniel Alves também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Evandro Beges, obrigado em Curitiba, ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você, porque tem nada mais, nada menos do que... meu amigo, sabe o que vai ter? Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians no Mará. Lucas Bueno, QG Bandeirantes de Esportes, boa noite. Boa noite, Ulisses. Vamos passar os resultados da Série A do Brasileirão. Grêmio 0, Mirassol 1, Fortaleza 2, Vitória 0, Palmeiras 4, Internacional 1, com transmissão da Rádio Bandeirantes, hat-trick de Vitor Roque, o primeiro dele vestindo as cores do Palmeiras. Na Série B, Paysandu 0, América Mineiro também 0, Vila Nova 1, Remo também 1, Náutico 0, Guarani 2, Caxias do Sul 0, São Bernardo 1. Com isso, na tabela da Série A do Brasileirão, fica com Flamengo em primeiro com 47, Palmeiras em segundo com 46, Cruzeiro em terceiro com 44, Mirassol em quarto com 38. Já na zona de rebaixamento, Vitória em 17º com 22, Juventude em 18º com 21, Fortaleza em 19º com 19 e o Sport em 20º com 10 pontos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grêmio perdeu para o Mirassol. Que campanha do Mirassol, hein, Ronaldo Giovanelli? E saiu barato, viu? Eu tava assistindo esse jogo, Ulisses, e vi que no finalzinho o Volpi, nem parecia aquele que jogava no São Paulo, fez acho que umas 3 defesas espetaculares. Agora, o time do Mirassol é uma campanha que tem que se louvar, né? Já tá em quarto, mas a pegada desse time, um time copeiro, um time com jogadores também já rodados, um goleiro espetacular que é o Walter, e uma equipe que vai buscar mesmo fora de casa o resultado. Então, parabéns ao Mirassol, Liz. É o futebol da Bandeirantes para você. Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians, você ligado na Bandeirantes. Obrigado, torcedor do 20 no Brasil. A bola rola daqui a pouquinho para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar. E é jogão, hein? E é jogão de bola, Fluminense e Corinthians no Maraca. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor do Brasil. Obrigado, Newton Reis, Emenergildo. Alô, Newton, forte abraço para você. Em Ponte Nova, Minas Gerais. Obrigado, Geraldo Alves de Oliveira, também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Adriel Ferreira, obrigado pela audiência. O Gerson, curtindo o som da Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedor do Brasil. É Fluminense de um lado, é Corinthians de outro. Equipe técnica, Vitória
Vitória Vermílio, Michel Lopes nas mesas de som, Central Técnica, Roberto Dias e Beto Rebeck. No Twitter, Igor Nascimento Digital, Alessandra Wade. A bola vai rolar para Fluminense e Corinthians. Futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Tem Corinthians em campo, tem Fluminense em campo. Você ligado no microfone de Baigó, tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar, você vai conferir. A Bandeirantes escala os times pra você, começando com o Fluminense. Do 1 ao 14, os escolhidos do técnico Renato Gaúcho. Fluminense escalado com o experiente Fábio no gol com 1. Linha defensiva de Fidelis, 46. 4 Inácio, 21 Igor Rabelo, 12 Fuentes. 94 Otávio e 5 Bernal, a dupla de volantes sustentando os dois armadores. 45 Lima e 10 PH Ganso. No ataque, 30 para Santi Moreno e 14 Herman Cano. É o futebol da Bandeirantes que escala o banco do Flu. Com Vitor Eudes, René, Soteldo, Queno e Lescano, Lavega, Guga, Manuel e Riquelme, Thiago Santos, Lúcio Acosta e John Kennedy. É o futebol da Bandeirantes pro Samuel Barbosa, José Melo, José Aparecido, Luiz torcendo para o timão, Vinícius Nunes. Obrigado pelo carinho da sintonia, Geraldo Alves Oliveira. Obrigado, Alex, curtindo o som da Bandeirantes. A Bandeirantes escala o todo poderoso timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 56, os escolhidos do técnico Dorival Júnior. Corinthians escalado com Hugo Souza, o goleiro com 1. Linha defensiva de 2, Mateuzinho, 13 Gustavo Henrique, 5 André Ramalho, 26 Andileri e 21 Matheus Bidu. Meio campo com 37 Rian, 7 para Maicon, o capitão. E no ataque, 29 Vitinho, 31 Kaique e 56 Guinegão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Jogão de bola, você ligado, banco do Corinthians. Com Felipe Longo, Félix Torres, Garro, Yuri Alberto e Romero. Kaká, Thales Magno e Hugo. João Pedro Tchoca, André, João Vitor e Dieguinho. O futebol da Bandeirantes vem para escalar a arbitragem do jogo. Que hoje vem de Minas Gerais, árbitro Felipe Fernandes de Lima, com o auxílio de Fernanda Anândria Gomes Antunes e Felipe Alan Costa de Oliveira nas bandeiras. Quarto árbitro é Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O VAR é de Daniel Nobre Bins. É o futebol da Bandeirantes para você. Hora de análise e opinião da Bandeirantes. Fala, Ronaldo Giovanelli. A gente falou da preocupação dos dois treinadores, né? Do que iriam colocar em campo hoje também. Mas a verdade é que muitas vezes o departamento que escolhe. A gente fala aqui que tem hoje o tal de secar, que você faz aquela gotinha, tira a gotinha dos jogadores, vai lá, pega o dedo, pá, um monte de coisa para você tentar descobrir e tentar poupar o seu jogador do desgaste. Mas vendo essas duas equipes hoje também, a gente pode ver que também são chances a serem dadas para os jogadores que hoje estão em campo. O próprio caso do Vitinho, que já não tinha uma sequência, teve que entrar no último jogo e não foi também tão bem, entrou no lugar do Memphis, não correspondeu. E pelo lado do Fluminense, o Otávio volta aí para poder fazer esse meio de campo, que é um jogador que marca muito forte. Esse time do Renato é o seguinte, ele marca muito forte no meio de campo e começa a ficar um pouco mais leve quando essa bola cai no pé do Ganso, que começa a colocar todo mundo para correr. No caso o Lima do Fluminense, no caso o próprio Cano, Moreno também. Atenção na zaga do Corinthians, que vai ser um triângulo ali que você acabou de dizer, que vai estar com o Ramalho, com o Henrique, com o Angeleri e o Bidu pelo aquele lado esquerdo. O Corinthians tem que estar uma atenção maior nessa saída rápida do Fluminense, porque o Fluminense tem com o Ganso essa rapidez. O Ganso é o tipo do cara que não segura muito a bola, faz ela girar. Então, do lado do Corinthians, essa preocupação no meio de campo. E agora do lado do torcedor corintiano, vamos ver quem é que vai criar no time do Corinthians. Na ausência do Memphis, na ausência também do próprio Garro. O que fará esse time, o que o Dorival reservou para o time do Corinthians para poder fazer e surpreender o Fluminense, que também vem na mesma pegada que o Corinthians nessa volta de torneio da Copa do Brasil. Agora, o Hugo está sendo bem, a gente viu também ontem, pelas palavras do nosso técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, que está analisando muito bem o Hugo pelo fato de ele pegar a pênalti. Mas hoje nós temos em campo o Ulisses Costa, dois caras que manjam demais de defender no gol, que é o Fábio, que está há mais de 40 anos fazendo esse serviço, e o Hugo também, que é a nova geração. Então teremos a nova e a velha guarda hoje no gol, Ulisses Costa. Tudo bem, Ronaldo. Restando aí, deixa eu ver, 10 minutos para começar o jogo. A bola vai rolar. Essa situação do Garro preocupa, né, Ronaldo?
Então, é um tratamento que ele deve ser, o Corinthians deve acompanhar isso de perto, não é deixar ele fazer o que ele bem entende com o staff dele. A gente entende que cada jogador é um escritório, cada jogador tem a sua responsabilidade dentro do escritório dele, mas o Corinthians tem que estar atento. O departamento médico do Corinthians tem que analisar se isso realmente vale a pena para o Corinthians, ou se vale a pena também porque tem um compromisso em dezembro. O Corinthians tem um compromisso importantíssimo em dezembro, que tem que dar o Garro em campo. Já a ótima notícia foi que o Carrijo parece que está comendo etapas e pode voltar aí, depois da lesão que ele teve. Então tem que ser atuante, o departamento médico tem que ser atuante, porque daqui a pouco passou o tempo e não se recuperou o jogador, e foi o que aconteceu aí. O que nós estamos vendo, o torcedor, é que o Garro teve o tempo que foi necessário, o próprio Yuri também estava... O Yuri é um caso à parte, o Yuri, ele também antecipou etapas aí e voltou rápido, né? Mas a verdade é que o departamento tem que vir à tona falar. Não é só o presidente do conselho falar, não é só o diretor falar, não é só o Ministério Público. O departamento médico do Corinthians tem que falar também. Olha, esse jogador tá assim, assim, assado. A gente fica sabendo pelos blogueiros, seu Ulisses. Não existe, o Corinthians tem que ter lá o departamento que vai lá, ó. Jogador ciclano, jogador fulano, fez uma recuperação assim, assim, assado, para passar isso pro torcedor. Porque todo mundo tem que saber o que tá acontecendo. Não é pelos blogueiros, né, Ulisses? Ah, não é, tá errado aí, né? Impressionante. Deixa eu mandar um forte abraço. Todo mundo. Alô, Zé Vidal, o grande Zé Vidal, o Júnior. Curtindo o som da Bandeirantes, obrigado da Eterne. Grande Júnior, forte abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Não vai mandar abraço pra Renata Van, não, Ulisses? Daqui a pouquinho. Não vai mandar um abraço pra Renata Van? Ela tava no grupo aí, triste no grupo, rapaz. Ela sumiu rapidinho. Não tava, não. No quarto gol ela vazou na braquiária. Entendeu? Hoje não é um dia bom pra ligar pra ela. Eu conheço bem. Deixa pra lá. Entendeu? Imagina, tá soltando marimbondo pelas ventas. Meu amigo. Que passeada, hein? E o Palmeiras tirou o pé ainda, hein? Senão já era, viu? Rosa Garcia, boa noite pra você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Carlos Campos também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Torcendo pro Fluminense. Alô, Cido Casarini, obrigado. Torcendo para o Timão, torcedor brasileiro. Agora, Ronaldo. Corinthians tá se arrumando, Ronaldo? Vai pagar esse transfer ban? Ô, Fabiane, quando vai pagar o transfer ban? Olha, Ulisses, havia uma prioridade maior quanto a esse tema quando a janela ainda estava rolando. Nesse momento, o Corinthians vê outras situações mais urgentes para resolver, porque não vai conseguir contratar nesse momento. Então tenta sim negociar com o Santos Laguna, mas até o momento a postura do time mexicano, e até com razão, é irredutível. Querem o valor à vista, cerca de 6 milhões de dólares. Mandar um forte abraço pro Marcos Aurélio, né? Em Brusque, Santa Catarina. Alô, Marcos Aurélio em Brusque, Santa Catarina. Tiago Cabral também ligando em Viçosa, Minas Gerais. Alô, Juarez Carvalho, curtindo o sonsaço, Bandeirantes torcendo pro Timão. Pois não, Ronaldo? O certo é jogar essa turma pro final da fila, porque se entrar agora o time do Garro, se entrar o time também do outro menino lá, o Corinthians acaba perdendo pontos. Então é mais fácil o Stabile tentar negociar com outras equipes, porque se ele tiver mais um transfer ban aí, o Corinthians perde ponto e corre risco aí dentro do campeonato. Então eu acho que tem que correr para tentar. Quer dizer, uma situação complicada, né, Ronaldo? Não pode estender isso aí mais. Ah, não quer negociar? Então já tomou o transfer ban. Agora tem que pegar as outras equipes que tá devendo também, que o Corinthians não tá devendo só para esses Santos de Laguna aí não, por causa do Félix Torres. E eles estão irredutíveis, meu, tá certo. Eles venderam uma draga pro Corinthians, que é o Félix Torres, e quer receber. E o Corinthians caiu no conto do Vigário, tem que pagar, pô. Não é fechar os olhos e falar, vamos devolver o estádio e devolver o jogador. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Tá certinho. Vivaldo Junqueira tá em Santos, ligado no microfone Bandeirantes. Samuel Barbosa, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Tiago Cabral. Deixa eu perguntar pra você. Fabiane, como é que tá essa situação? Você que sabe tudo do Corinthians. Envolvendo o transfer ban nesse momento é realmente um segundo plano de resolução, mas o Corinthians teme possíveis novas punições no mesmo órgão que é a Corte Arbitral do Esporte da FIFA, porque já há alguns processos em andamento. Por exemplo, o Corinthians deve 40 milhões de reais ao Matias Rojas,
que não marcou um gol pelo Corinthians. O Corinthians deve 6 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela compra do Maicon. São 27 milhões devidos ao Talheres da Argentina pelo Garro. E o Corinthians sabe que todas essas punições se acumulando, elas podem gerar penas esportivas. No entendimento jurídico do Corinthians, essas penas só se aplicariam a partir de julho de 2026. Então, por isso que o Corinthians está empurrando com a barriga nesse momento, esperando o adiantamento da Nike que tem para receber, de outras fontes de receita, para aí sim tentar colocar a casa em ordem, mas não é fácil. É uma bucha por dia no Parque São Jorge, Ulisses. Muito bem, eu vou dizer uma coisa para você, mas não tem ninguém para ajudar para resolver isso aí? Para adiantar esse dinheiro, mandar um abraço pro meu amigo que tá ouvindo a gente, de cabeçaça inchada, pá! O Felipe Vieira. Filipão Vieira tá de cabeça inchada com o Inter dele. Tem Grenal, hein, final de semana aí. Mas não tem ninguém no Corinthians, nem um acerto financeiro, pois não. O meia Rodrigo Garro oficialmente sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento e foi cortado da partida, Ulisses. Não joga. Não, dor na panturrilha, não é no joelho, Isso. menos mal, né? Exatamente. Seria uma outra... Você já não tinha escalado ele já? Então, o Corinthians informou agora, Ulisses, às 8h56, o corte do Garro da partida. A gente já sabia, eu questiono o departamento médico. O departamento médico tem que vir a público depois do jogo aí e explicar o caso do Garro, o caso do Memphis, o caso do Yuri Alberto. Ou os caras estão de brincadeira com a gente, não é possível. Vamos ficar sabendo pelos blogueirinhos agora. Eles vão ficar mandando mensagenzinha pro blogueirinho aí. O departamento médico tem que aparecer, não é possível. Muito bem, e uma coisa que chama atenção em relação ao Corinthians. Eu posso falar um negócio, se eu estiver errado, o Ronaldo me corrija. Traz o Joaquim Grava para comandar esse departamento médico de novo. É só trazer o Grava, cara. Hein, Ronaldo? Parece que eles gostam de complicar as coisas. O Joaquim Grava é o cara que entende. Você falou de Joaquim Grava, eu sou um cara suspeito a dizer, porque ele já me operou umas 15 vezes e eu tô andando ainda. Então ele pode fazer milagre. Agora, o que não pode, eu estou dizendo aqui, Ulisses, o que não pode é ninguém falar nada, ninguém se manifestar, não ter um relatório, não ter nada. E você sempre ficar, olha, 2 meses fulano. Ó, por que o Garro não. Por que o Memphis não está nessa partida? Ah, ele teve um desconforto. Aonde? Por quê? O que ele tem? E o departamento médico não fala nada. Sobre o Yuri, sobre a gente fica aqui adivinhando os blogueirinhos. Ou eles mandam mensagem para os blogueirinhos, e a gente tem que ficar sabendo pelos caras. O Corinthians não é isso não, gente. Não é essa bagunça o Corinthians também não, né? Não é possível. E só para complementar o comentário do Ronaldo, Ulisses, o Corinthians recentemente trocou a liderança do seu departamento médico, era a doutora Ana Carolina Corte. Ela deixou o clube, ela fazia parte inclusive do Comitê Olímpico Brasileiro, hoje ele é liderado pelo André Jorge, que além de médico, atua na parte política do Corinthians. Tá vendo como é que é? Eu vou falar para você, viu, cara? É política também, não é possível. O departamento médico do Corinthians virou política também. É o futebol da Bandeirantes para você. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar aí, Fabiane. Times já posturados em campo, Ulisses. Vai rolar a bola no Maracanã. Vai começar o jogo, sair daqui pertence ao time do Corinthians, vai tocar pela primeira vez na bola Guinegão. Vai começar Fluminense e Corinthians para você, Maracanã, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois dessa rodada, mais 15 rodadas para terminar o Brasileirão. Tudo pronto para começar o jogo, você ligado no microfone na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Vai começar mais um grande jogo, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Sair daqui pertence ao time do Corinthians, a arbitragem com dificuldades para zerar o seu cronômetro para autorizar o início do jogo. O quinto sinal marcou, são exatamente 21 horas, horário de começar a partida. Apita o árbitro, toca na bola Guinegão. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. E domina o time do Corinthians, tenta descer o time do Fluminense, já ganha a jogada pelo direito do campo de defesa, vem pro toque de bola, Júlio Fidelis. Fidelis domina, vem pra finta, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária pra Facundo Bernal. Bernal domina do campo de defesa, sai jogando para o time do Fluminense. Ele prende o lance do campo de reta, a quarta gira, jogada Coutinho no setor intermediário pra Igor Rabelo. Domina o time do Corinthians, vem pra ganhar o lance, aperta na marcação, Vitinho tentou ganhar, não consegue, a bola volta. Volta no toque de bola com o time do Fluminense que domina pelo setor de esquerda. Na esquerda, campo de defesa, tem um toque de bola,
time do Fluminense para ser jogando você na Bandeirantes. Fantes pega a solta na zaga central com Inácio. Inácio recolhe para o time do Fluminense, já sai tocando no seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Alô Jimenez Garcia também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, a bola volta contigo no meio de campo, aperta o time corintiano. Vem para ganhar o lance, o árbitro parou. Tá marcada a falta em cima do jogador Facundo Bernal pro time do Fluminense bater. E era o Rian no lance, pressionando. Característica dele, muita reclamação, porque apesar dele fazer a falta, caso não houvesse sido marcada em infração, o Vitinho ficaria em boas condições pro contra-ataque. Apitou o Felipe Fernandes de Lima, campo de retaguarda, é falta pro Fluminense. É o futebol da Bandeirantes para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E do meio campo de defesa, tenta ser jogando o time do Fluminense, vai para cima, Guinegão aperta a jogada, tenta o toque de bola, o time do Corinthians vem para tirar. Ramalho toca na bola, corta, tira o perigo, ele volta na zaga central. Recomeça o time corintiano para ser jogando no campo de defesa com o Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians, sai jogando pelo seu campo de defesa. O Maricel tá ligado, obrigado pelo carinho da sintonia. Lançamento à frente, vem pro toque de bola, ganha a jogada novamente no campo intermediário, aperta o time do Corinthians, vem pro toque, Coutinho com Guinegão, ele ganha a jogada, domina pelo seu campo de defesa, vai pro toque de bola, Guinegão, balança na marcação, toma a falta, o árbitro tá parando, é bola pro time do Corinthians bater, o Guinegão, Guilherme, é falta pro time do Corinthians bater, ou só deu lateral o árbitro? Acho que só lateral pro Mateuzinho bater, hein? O Mateuzinho colocou a bola no chão, agora a sinalização foi confusa, mas vai cobrar falta. A bola tá no chão, o Mateuzinho vai se postando, cheio de confiança o Guinegão, 4 gols nos últimos 5 jogos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Falta para o Timão bater. Comecinho de jogo, 2 minutos e 30 de bola rolando. Manuel Beiro Filho, curtindo o sonsaço. Bandeirantes, Regina Hernandes, ligado no microfone. Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Já domina, tenta descer novamente. O time corintiano perde o lance. Cano ganha a jogada, recupera pelo campo de defesa. Sai jogando o time do Fluminense. Abertura no campo da retaguarda. Vitinho vai para cima da marcação. Prende o lance. Inácio volta a jogada para Fuentes. Fuentes domina para o time do Fluminense. Pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem pro toque de bola, vai pra cima, Guinegão tentou ganhar a jogada, ganha a bola, vem pro toque de bola, o time do Corinthians, abertura à frente no comando, Maicon tentou enfiar a bola novamente pro toque de bola, Coutinho de Vitinho, afasta o zagueiro, Vitinho ganhava a bola volta com o time do Corinthians, sai jogando curto com Angeleri, ele prende pra Bidu pro toque de bola pra Maicon recomeça com Angeleri, domina o time corintiano pra ser jogando no seu campo de defesa, abra as press, transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, é na conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress, a transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domínio do campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians pela direita, abertura, vem na zaga central, vai pro toque de bola, André Ramalho. Ele prende o lance e volta para Hugo. Hugo rasga a frente, tenta o levantamento para o comando de ataque. Ele busca a jogada pelo setor de direita no campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Domina no campo de defesa para sair jogando novamente o time do Fluminense. Tem lateral o Corinthians, Fabiani. E agora é o Corinthians quem tenta tomar conta do jogo, Ulisses. Adiantando sua marcação, o Fábio sabe que não é tão bom com os pés. E como não tá mais no time do Diniz, nem pensou, manda direto para a linha lateral. Reposição pro Mateuzinho. É bola no campo de defesa novamente para sair jogando. Recolhe pela direita do campo de ataque. Mateuzinho vem para bater lateral para o time corintiano para ser jogando. A abertura vem no campo de defesa. O time do Corinthians domina, vem para o toque de bola com Gustavo Henrique. Ele prende o lance e vai para a finta. Tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda. Campo de defesa, volta a jogar Coutinho no campo de retaguarda. Já domina no campo de retaguarda. Tenta partir no toque de bola o time corintiano. Abertura à frente, subiu bem de cabeça lá na direita. Vem para tirar de qualquer maneira Júlio Fidelis. Ele tira a bola, volta com o time corintiano que recolhe no seu campo de defesa. Domina o time do Corinthians pelo campo de retaguarda, abertura na sua zaga central, já prende Ramalho, Ramalho domina, deu para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, volta para Ramalho, toca a bola o time corintiano pelo seu campo de defesa, ele tenta ser jogando pelo comando de ataque, liga a jogada para o comando pela direita, tenta o toque de bola novamente, o time do Corinthians para descer, apertou a marcação, ganhou Ramalho, gira a jogada no meio de campo, Coutinho vem para a finta, abriu para Kaique domina para o time do Corinthians, abre pelo setor de esquerda, campo de ataque para Bidu lançou boa bola para Kaique, faz o giro na marcação, tentou o drible, perde a jogada, tira a bola dele, Inácio tira dali, a bola volta com o time do Fluminense que domina no campo de defesa para sair jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 5 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Fluminense e Corinthians 0-0 na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, ô Diogo Bueno.
Fala, Ulisses. Pelo Brasileirão, Grêmio 0, Mirassol 1, Fortaleza 2, Vitória 0 e Palmeiras 4, Internacional 1. E vem pro jogo o time do Corinthians pegar o Vitinho. E é falta para cartão amarelo. Aí o Ganso, capitão, vai reclamar que não foi para amarelo. Mas se não fosse no teu tornozelo, hein, Ganso? Que pegada você deu no Vitinho, hein, Ganso? Isso aí tá com cara de treta antiga, hein, Ulisses? Porque foi um lance tranquilo no meio de campo, o Vitinho não tava levando perigo, o Ganso deu um rapa nele. Cartão amarelo pro camisa 10 e capitão do Flu, Paulo Henrique Ganso, primeiro amarelo do jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado aí. Vitinho sente demais, hein, Ronaldo? Merecido amarelo, Ronaldo? Geralmente merecido. Geralmente quem joga no ataque, ainda mais o cara que faz o time pensar, não sabe fazer falta. É o caso do Ganso, ele não sabe fazer falta. Não que teve maldade aí, que ele solou, que ele apertou. Não, ele não sabe fazer. O atacante dificilmente sabe fazer também. Ele deu uma pegadinha no tornozelo aí, deve doer demais. Agora, o pessoal do ataque, de meio de campo, não sabe fazer falta, Ulisses. Agora, a zagueirada sabe. O pessoal do meio de campo que eu digo é os volantes, né? Os volantes sabem mais. Agora, o pessoal de armação não tem muita maldade aí, não. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Estrela Bet, entre no site. Venha para Estrela Bet, Estrela Bet. Aqui está parado o jogo, está marcado novamente falta para a equipe do Corinthians bater. E fica reclamando o Vitinho demais ali. O Ganso vai pedir desculpas para ele. Acho que a relação é boa, viu? A minha conspiração aqui de uma treta antiga eu acho que não vai se concretizar, mas foi uma porrada forte do Ganso no tornozelo do Vitinho, tanto é que o Vitinho até se levanta, mas tá mancando e tá recebendo algumas mensagens dos jogadores do Fluminense desejando a melhora pronta do camisa 29 do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. E o name rights do Corinthians vai ter ou não? Deve ser fechado em outubro, Ulisses, junto de um novo patrocínio master. E vem para o jogo o time do Corinthians, lançamento para Guinegão, muito forte o passe, Fábio sai do gol para fazer a defesa. E é mais uma vez o Corinthians forçando a jogada no Guinegão, que é pivô, mas também tem velocidade. Estava nas costas da defesa, por pouco ele não chega antes do Fábio, lance de perigo para o Corinthians. Alô, Big Dog, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar a jogada, o time do Corinthians não consegue, domina o time do Fluminense para ser jogando no toque de bola de Santi Moreno. Santi Moreno domina pelo seu campo de defesa, lança a frente errada, a bola volta com o timão. Domina o Corinthians para ser para o jogo, recolhe a jogada pelo setor de direita, Mateuzinho prende o lance para o time corintiano, está jogando com André Ramalho. André Ramalho já prende no campo de defesa, 8 minutos de bola rolando para você ligado na Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! E vem para subir de cabeça, tira o perigo lá do outro lado, aperta novamente o time do Fluminense, tenta descer, a bola volta com a equipe do Corinthians, vem para ganhar o lance o time corintiano, recolhe Maicon de cabeça, solta a jogada pelo comando de ataque, gira a jogada para Bidu, Bidu prendeu o lance para Maicon volta na zaga central, domina o time do Corinthians para ser jogando no campo de retaguarda, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Wagner Silva ligado, Luísa Tomalac curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado. Alô, Dei Camil. A bola volta com o time do Corinthians, já domina do campo de defesa, vem com toque de bola contigo na intermediária com o Vitinho. Vitinho recolhe para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação, voltou para Maicon prende no campo de defesa. Recomeça o time corintiano, está jogando com o Rian. Rian prende para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de direita, toca a bola o time corintiano. A abertura vem para o comando de ataque, tentou o toque de bola contigo novamente, Kaique volta o garoto Kaique no campo de defesa para o time do Corinthians, ser jogando pelo setor de esquerda com Angileri. Angileri tem Rian, ele prefere o toque de bola um pouco mais atrás no campo da retaguarda, domina o time do Corinthians para ser jogando lá atrás no campo de defesa. Recolhe André Ramalho, está jogando com o Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Vem para o toque de bola, Guinegão recolhe a jogada, Coutinho novamente. André Ramalho prende para o time do Corinthians, faz o giro. Ele domina a jogada pelo comando de ataque, deu o toque de bola para Vitinho. Vitinho tentou chegar na bola, a bola volta para Maicon, ganha a jogada, cochilo o time corintiano do bate, rebate, a bola explode, volta no campo de defesa, recolhe novamente o time do Fluminense com Igor Rabelo. Ele sai jogando no campo de retaguarda, arma a jogada pelo setor de esquerda, vem para a marcação, aperta em cima do lance, a saída de bola, Kaique não dá espaço, tenta descer o time do Fluminense, abre a jogada, tentou bater na frente, Júlio Fidelis bate, a bola volta para Mateuzinho, tentou ganhar, mas perdeu como sempre, ela recorde de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do Flu, as costas do Mateuzinho, vai ser lançado, tenta chegar na frente, Mateuzinho toca na bola e põe para fora, é lateral para o Fluminense bater na esquerda, ele perdeu na dividida de corpo e feia agora o Mateuzinho pro Fuentes, hein? Foi mesmo, ele tentou se antecipar, melhor o lance para o zagueiro do Fluminense, que se lançou pelo lado esquerdo e por pouco não conquista o escanteio. Foi irresponsável o Mateuzinho, boa chegada do Flu, a primeira do time carioca na partida.
Para você ligado na Bandeirantes, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, estrada, na rua, amortecedor é HG Nakata. Pode contar. Ela volta do toque de bola para ser jogando, domina novamente o time do Fluminense. Abre a jogada com Inácio. Inácio prendeu, soltou, jogada Coutinho no comando de ataque. Abre a jogada curta novamente, recolhe o Flu. Abertura vem para o toque de bola novamente de Bernal. Facundo Bernal domina no campo de defesa. Volta a jogada com o Fluminense que está jogando no campo de defesa. Valdir Carvalho ligado em Araraquara. O futebol Bandeirantes torcendo pro Flu. Wilson Antônio Moreira também curtindo o solzaço da Bandeirantes em Alvorada. Em Nova Alvorada, no Mato Grosso do Sul. Obrigado, torcendo também pro Fluminense. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. Vem pro toque de bola o time do Fluminense. Placar do jogo, Fluminense 0, Corinthians também 0. Aperta na marcação, ganha o lance Bidu pro time corintiano. O árbitro para. E aí marcou a falta do Bidu. E foi num lance esquisito, porque o Bidu levava vantagem, ficou de pé tranquilamente, só o Fidelis reclamando. O garoto, 18 anos, conseguiu levar no papo o Felipe Fernandes de Lima, que apitou falta lateral Fluminense, campo de defesa. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, o tempo não para, Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Vigésima terceira rodada, continua Maracanã. 0 Fluminense, 0 Corinthians, na Bandeirantes é você. Alô, alô, ô Diogo Bueno. Pela Série B do Brasileirão, Paysandu 0, América Mineiro também 0, Vila Nova 1, Remo 1. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ronaldo Giovanelli vai falar na Bandeirantes. 12h30 jogados. Ronaldo, Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians no Maraca, 0-0. Os dois treinadores pensaram em povoar o meio de campo e isso aconteceu. E muitos erros de passe, com 12 minutos de jogo, Ulisses. Muitos erros, tanto do lado do Corinthians como do lado do Fluminense. Mas quando cai no pé do ganso, começa a ter qualidade. Mas as duas equipes ainda se estudando e errando muito passe, Ulisses. Para você ligado no microfone Bandeirantes, domina o time do Fluminense, tenta o toque de bola lá pelo setor de esquerda com o Fidelis. Ele prende o lance e volta a jogar na sua zaga central com o Inácio Sá, jogando aqui atrás com o Fábio. Domina Fábio para o Fluminense, vem para o toque de bola Coutinho. Abriu para Igor Rabelo, Igor Rabelo domina para o time do Fluminense e prende pelo seu campo de defesa. 0-0 é o placar do jogo, 13 minutos de bola rolando. Para você ligado na Bandeirantes, é o primeiro tempo de jogo. Bora de consórcio Volkswagen, quem mais negócio, bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. A bola volta, campo de defesa com o time do Corinthians. Zachai jogando no campo de retaguarda, vem para o toque de bola contigo novamente, André Ramalho. Ele prende para o time corintiano, vem para o toque curto no campo de defesa, voltou jogada para Hugo. Hugo recolhe o goleiro do time do Corinthians, tenta ser jogando no comando de ataque, tenta o toque de bola, vem para brigar muito o Guinegão. Ele ganha do primeiro, perde para o Ganso, o Ganso ganha a jogada, vem para o toque de bola na esquerda, recolhe contigo novamente no toque de bola o time do Flu. É com Fuentes, Fuentes prende o lance, gira pelo meio de campo, abriu o curtinho novamente com Facundo Bernal. Bernal domina do campo de retaguarda com Inácio, que está jogando para Bernal. Facundo Bernal prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento à frente, cruzamento bem na grande área. Angeleri chega para tirar tardiamente, mas tira. Ela volta com o time do Corinthians que tenta descer com o Maicon. Arma a jogada novamente para Kaique. Kaique domina, liga a jogada para Bidu. Bidu tentou o toque de bola, volta para Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians, mas o Bandeira marca impedimento. E se fosse um pouco mais ágil o Bidu, Ulisses, ele pegaria o Vitinho em velocidade e em vantagem para cima dos jogadores do Fluminense. O problema é que depois do passe, o camisa 29 do Corinthians, que estava realmente à frente do penúltimo defensor, já estava retornando para armar, era o Bidu no lado esquerdo dando uma possível assistência. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando recorde novamente o time do Fluminense para ser jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Placar do jogo 0-0, Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Sercil, você pode confiar. Mandar um abraço para o Silvio Baroni de aniversário hoje. Forte abraço, parabéns e felicidades grandes, Silvio Baroni. Alô, Thiago, curtindo o Thiago. Luca Tartilas, curtindo o solzaço da Bandeirantes.
Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para ser o jogador. Recolhe contigo no campo de defesa. Vem pro toque de bola novamente o time do Fluminense. Placar de 0, Fluminense 0 também pro Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress. E vem Hugo, ele tira o perigo pro time corintiano. Bola quica na intermediária. Maicon na dividida, subiu de cabeça, mas não subiu muito. Ronaldo, o tempo não para. A Bandeirantes marca. Você confere, jogados 16 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Corinthians e Fluminense no Maracanã. Maraca, Fluminense 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. É você, alô Diogo Bueno. Na Série C do Brasileirão, Náutico perdeu de 2-0 para o Guarani e neste momento temos Caxias do Sul 0, São Bernardo também 0. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando no campo de defesa, recolhe a jogada novamente, Fábio bate na bola, tenta levantar a jogada para o comando de ataque, ele vem para a finta em cima da marcação no primeiro, recolhe novamente no campo de defesa, tenta o toque de bola novamente, o Fluminense tenta ser jogando, a bola sai, hein? Em lateral para o time do Corinthians bater pelo seu campo de retaguarda. E bem pertinho do Dorival Júnior, que estava por ali, já pronto para passar as instruções para a defesa do Corinthians, mas por enquanto postura mais calma do técnico do Timão, parece que está gostando do que está vendo nesses 16 iniciais. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Já prende o lance, curtindo novamente o time do Corinthians. Abertura no campo da retaguarda com o André Ramalho. Ele prende o lance para Hugo Souza. Hugo Souza domina para o time corintiano. Está jogando novamente no toque de bola pela esquerda. Angileri. Angileri tenta o levantamento à frente para ninguém. Subiu de cabeça, curtindo novamente. Inácio corta, tira. A bola volta no toque de cabeça. Recolhe curto. Gustavo Henrique ganhou. Domínio no campo de defesa. O time do Corinthians com toque de bola curtindo novamente do Kaique. Kaique domina para o Corinthians. Abre para Maicon. Maicon volta na sua zaga central. Tenta ser jogando para Bidu. Bidu prende a jogada novamente para Hugo. Hugo rasga a frente, perde a esquerda, joga o goleiro corintiano. Lançamento à frente, vem para o toque de bola. Kaique tenta ganhar o lance, bola volta para Guinegão. Ele protege para o time do Corinthians, vai para a finta, ganhou Maicon, tenta o toque de bola, escapa na marcação no primeiro, o árbitro parou. Já marcou falta com o Corinthians, bater no campo de defesa, tinha posse de bola o Corinthians para tentar o contragolpe. E o Maicon até reclamou disso, Ulisses. Ele queria a lei da vantagem para que o Corinthians seguisse no contra-ataque. Não foi acatado o pedido pelo Felipe Fernandes de Lima. Parou o jogo e deu a falta na lateral do campo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola, Coutinho novamente, recolhe curto pelo comando de ataque. Aperta o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa. Domina com Angileri. Angileri domina, balança em frente à marcação. Vai tentar o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, campo de ataque. Recomeça a jogada, a bola sai para a linha lateral. É lateral novamente no campo de defesa para o time do Corinthians. Bater manual para o Timão cobrar. Placar do jogo continua 0-0, 18 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, tenta descer o time corintiano, levanta a frente, Guinegão ganhando o primeiro, vem pro toque de bola, recolhe a jogada, Coutinho no meio de campo, aperta a marcação, Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, gira a jogada no comando de ataque, tentou escapar na finta, Guinegão, ele ganha lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E aí vai o Bidu para a cobrança, ele que tem ganhado confiança com o Dorival Júnior, deu assistência nos últimos 2 jogos, participativo pela ala esquerda, esse Matheus Bidu. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa para sair jogando do time do Corinthians. O Wilson Antônio Moreira ligado no microfone Bandeirantes. Record. Cadê o Pedro Martelli? Tá onde o Pedro Martelli, hein? Que eu acho que passa o telefone aí pro Wilson Moreira dos Santos para saber ele. Onde tá o Martelli? Vocês estão sabendo ou não? Tá de férias? Não tá de férias. Mas trabalha pouco, né, Ulisses? Bem pouco. Não gosta muito não da pegada forte, viu? Semana das estreias na Estrela Bet, meu amigo. Estrela Bet. A bola volta do toque de bola para ser jogando. Recolhe novamente. Vem para o toque de bola no time do Corinthians no campo de retaguarda. Vem para Estrela Bet. Acesse o site. Abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. A bola já volta no toque de bola. Recolhe novamente. O time do Corinthians tenta descer do campo de ataque. Abertura pelo setor de esquerda. Prende o lance. Maicon. Não tem espaço para tocar. Voltou com Kaique. Kaique para Maicon. Maicon recolhe no campo de defesa para o time do Corinthians para sair jogando. Domina já pelo seu campo de retaguarda o time corintiano. Já domina no campo de defesa, vem para finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, a abertura foi feita à frente, Vitinho. Ele protege, domina, tenta o toque de bola curto pelo setor intermediário. Recolhe curto pelo seu campo de defesa, vem para finta, aperta novamente, tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem na zaga central, recolhe novamente Gustavo Henrique. Ele prende o lance no drible da marcação em cima do primeiro tempo, o toque de bola curtinho pelo setor intermediário. Recolhe curtinho novamente no campo de defesa. Aperta o time
time do Corinthians. Levantamento vem pelo setor de esquerda para Bidu. Bidu dominou, rolou para Guinegão. Recolhe para o Corinthians, vai para a finta. Tem Bidu entrando, enfiou para ele, mergulha. Vem para tirar, para pôr para a linha de fundo. Moreno, Santi Moreno põe para fora, escanteio o Corinthians. E a gente já estava falando da capacidade ofensiva do Bidu, Ulisses. Ultrapassando a última linha, boa visão de jogo do Guinegão. Sorte do Fluminense que o Santi Moreno estava por ali, sendo o secretário do lateral e manda para escanteio. Bola parada perigosa. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. É escanteio para o time do Corinthians bater, partiu para a bola, levantamento na boca do gol, tentou toque de cabeça, Ramalho, o árbitro parou, marcou falta de ataque. Falta de ataque, Ulisses, em cima do Paulo Henrique Ganso, que já estava caído por ali. Um choque com o Guinegão na disputa pelo alto. O Guinegão não é dos mais altos, então ele tem que usar ali o braço, tem que usar o corpo para deslocar os companheiros de profissão. O Felipe Fernandes de Lima apontou o lance faltoso a favor do Flu. Vocês estão sabendo que o Renan Lodge acabou com o Al Hilal lá, o contrato dele, a rescisão? Rescindiu, né? Tá sem clube disso? Agora, livrinho. Dos dois lados. Oi? Sem clube agora, livrinho. Isso, é o futebol da Bandeirantes, isso aí tá cheio daquelas armações, sabe? O cara pede pra sair, vai embora, fica sem clube, a janela fechada, mas ele tá sem clube, ele pode ser negociado, né, Fabiano? Pode, tá liberado pra fechar com outras equipes. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem para a marcação, aperta a jogada, recolhe o time corintiano com o Rian. Ele ganhou o lance, parte em alta velocidade, domina Rian, girou pelo meio de campo, vem para o toque de bola, o time do Corinthians. Abertura na direita, na esquerda vira o jogo, Mateuzinho. Ele virou o jogo para Bidu. Bidu tentou chegar na bola antes do Bidu, antes também do Kaique. Vem para tirar o time do Fluminense, ganha a jogada. Santi Moreno prende para o time do Fluminense, abriu para a direita do campo de ataque. Fidelis ganhou o lance, cruzou, entrada na grande área para Paulo Henrique Ganso, bateu em cima da marcação, a bola explode. Ela volta com o time corintiano que está jogando com o Angilério. O Angilério acho que está jogando casados contra solteiros, né, o Ronaldo Giovanelli? Não é só ele não, Liz. 22 minutos de jogo, as duas equipes aí, ó, vou te falar, tá me surpreendendo pela preguiça das duas equipes. Assim, o desinteresse pelo resultado, a bola cai aqui, aí fica tocando de ladinho, toca um pro lado, toca pro outro, aí cai no pé do Ramalho, ele mete a bola pro Hugo. As duas equipes, o treinador tem que chamar a atenção, falar, gente, vamos atrás dos 3 pontos aí com um pouquinho mais de vontade, porque até aqui é solteiro e casado mesmo, Liz. No futebol da Bandeirantes para você. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já Disney Plus. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Fluminense. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Fluminense. Abertura pelo seu campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Aperta novamente o time do Corinthians, vem Guinegão para cima. A bola volta com o Fluminense que sai tocando no campo de defesa, recolhe Coutinho novamente, tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque, aperta na marcação, Jailton Santos também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, dominou do campo de ataque, o Fluminense sem marcação nenhuma, dominou, desceu, cruzou na boca do gol, cruza mal, Fuentes teve a chance, cruzou mal, a bola volta com o Corinthians, falta! Em cima do Rian, tá parado o jogo. E ele já ia puxando o contra-ataque, Ulisses. Cobrou ali um cartão amarelo que seria pro Bernal. Foi uma falta intencional, falta tática, mas o pedido não foi atendido pelo árbitro. Cobra falta o Corinthians, campo de defesa. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. É o futebol da Bandeirantes para você. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 24 minutos e 30 segundos de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Maraca, Fluminense 0, Corinthians também 0, Diogo Bueno. Na Copa Davis, João Fonseca vence na sua estreia para cima do grego Stefanos Iskaridis por 2-0.
Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando recorde com o time do campo de defesa. Novamente o time do Fluminense sai tocando no campo de retaguarda. Recorde o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem pelo seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Fábio domina, vai para cima da marcação. Vitinho, ele tenta ganhar o lance para volta no toque de bola com o time no setor intermediário. Aperta novamente Rian, tentou ganhar a bola do time do Corinthians. Bola de graça com o time corintiano. Volta no campo de defesa o Cícero Peixoto ligado. Leninha Lobo. Também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado do bando de loucos. Domina, Mateuzinho vem para o toque de bola para o time do Corinthians, ele prende a jogada contigo no seu campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola curto novamente para o comando de ataque. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Corinthians. Recolhe no campo de defesa. Já domina o time corintiano, sai jogando no campo de retaguarda com Angileri. Angileri domina, tem Bidu aberto. Angileri tenta o levantamento à frente, lança a jogada pelo comando de ataque para Vitinho, matou no peito. Ele domina do campo de defesa, sai com bola e tudo para a linha de lado. Tá parado o jogo e o Vitinho fica irritado com o árbitro que não deu a falta, que falou que foi puxado. Ele dá só o arremesso lateral a favor do Fluminense, porque o Vitinho tentava escorar o marcador do Fluminense e ele é mais forte do que o Vitinho. Conseguiu levar vantagem, saiu com bola e tudo, o atacante do Corinthians deu o lateral a favor do Flusão. Na verdade é o Inácio, né, o zagueiro. Bandeirantes com você. Isso. O Inácio, o zagueiro aí, Ulisses. Ele já tá indo pra cima na marcação do Vitinho, tá indo pra cima do Kaique, ele tá se dando bem na zaga ali, porque ele tá vindo com a força. Ele não tá pra brincadeira aí não, Inácio. Por isso que todo canto que ele vai, todo mundo afasta. Até o próprio time do Fluminense afasta pra ele chegar, porque ele não quer brincadeira não. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa. Ronaldo, tá chegando a bota e não tem conversa, não. Vai fazer o que? Se o árbitro permitir, ele vai não continuar quer brincar. chegando a bota. Você continua... se for casado e solteiro, ele não quer saber. É o futebol da Bandeirantes, aperta, tenta ganhar, o time do Corinthians não consegue. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. A marca líder em suspensão, pode contar, é Nakata. Ela volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, o time do Corinthians ganha lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. E aí, Ronaldo, tá bom o jogo? Tem que fazer isso mesmo, segurar, se fechar? Parece que ninguém quer nada com a dureza, hein, Ronaldo? Acho que eles negociaram o empate e não avisaram ninguém, nem o torcedor, que o torcedor tá bravo também. Porque é toquinho do lado, toquinho do outro, muita gente no meio do campo. E eu falei do Inácio aqui, mas ele não foi desleal até agora não, Ulisses. Ele tá indo na bola, com vontade. Acho que ele tá querendo mostrar serviço pro Thiago, ele é reserva do Thiago, né, muitas vezes. E pro próprio Renato. Agora, o único que não tá brincando, tocando a bola de ladinho aqui é ele. O resto parece que... ou marcaram um encontro na praia, lá em Copacabana, ou marcaram um encontro em São Paulo. Porque eles não estão querendo saber, não. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Domínio do campo de defesa para ser jogando. A bola volta no toque de bola curto novamente. Recorde no campo de retaguarda, aperta o time do Fluminense. Prende a jogada contigo no campo de defesa. Vem para o toque de bola Igor Rabelo. Igor Rabelo já domina no seu campo de defesa. Vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance. Temos o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Abriu jogada pela esquerda para Fuentes. Fuentes domina o William Souto. Tá ligado na Bandeirantes. Luiz Quintal também, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Fluminense. Ganso cochila, perde o lance, aperta na marcação. Vitinho ouve a falta. Vai tomar amarelo, Vitinho, é isso? Parece pela sinalização do árbitro, o Rian, eram dois jogadores dividindo com o Mateuzinho. Perdão, Mateuzinho é quem leva o amarelo. Ele comete uma falta dura sobre o Ganso. Não estava entre os pendurados do Corinthians, que são Dorival Júnior, Guinegão e Yuri Alberto. Portanto, joga normalmente contra o Sport. Muito bem, o Mateuzinho tá aí tomando cartão amarelo. O jogo do Corinthians contra o Sport é quando? No próximo domingo, às 5h30, Ulisses. É o futebol lá na ilha, né? Lá na ilha. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa, tenta descer Maicon para o time do Corinthians. Ele vai tentar o toque de bola, ganha a jogada, Coutinho para Guinegão, tentou partir, houve a falta nele. E tá marcada a falta pro Corinthians, é isso? É isso, conseguindo sustentar o contato sobre o Bernal. Tem 15 centímetros a mais do que o Guinegão. Foi esperto o jovem do Corinthians, que tá num bom momento. Sustenta o contato, sofre a falta e o Timão vai levantar a bola na área. André Ramalho e Gustavo Henrique vão se direcionando à grande área.
A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você está no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta novamente pro time do Corinthians bater. É falta, Vitinho, vem para a cobrança de falta pro time corintiano pelo setor de direita do campo de ataque. Vem para bater falta, Vitinho pro time do Corinthians, placar do jogo 0-0. Vitinho para bater falta pro time corintiano, você curtindo o Sonsaço, Bandeirantes tem Gustavo Henrique na área. Ele bateu, levantou na boca do gol, afasta o time do Fluminense para a volta com toque de bola. Já domina Vitinho, mata no peito para o time do Corinthians, tenta ser jogando com toque de bola de Kaique. Ele recolhe no campo de defesa, toca a bola o time do Corinthians para sair para o jogo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 30 minutos de bola rolando, 30 minutos é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Fluminense 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes é você. Alô, Diogo Bueno. No Brasileirão tivemos Grêmio 0, Mirassol 1, Fortaleza 2, Vitória 0 e Palmeiras 4, Internacional 1. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você. Obrigado, Lucas Bueno. A bola volta no toque de bola contigo novamente no campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe no campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo novamente o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa. Vem para finta em cima da marcação. Perde o lance novamente. Sai jogando errado. Gustavo Henrique. A bola volta para o toque de bola. Domínio o time do Fluminense para ser para o jogo. Maicon chega tarde na bola. A bola volta para Ganso. Lançamento perfeito para o toque de bola do Cano de cabeça. Pega o goleiro do Corinthians. Sai do gol, Hugo, para fazer a defesa. E aí a dobradinha que o Corinthians tem que evitar, Ulisses. O lançamento do Ganso pro Cano ficando cara a cara. Sorte do Timão que dessa vez o argentino não estava tão apurado. Cabeceou fraco, o Hugo bem colocado em caixa. O lance mais perigoso do jogo até aqui, aos 32 minutos com o Herman Cano. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Santi Moreno fica no chão, a bola volta com o time do Fluminense que tenta descer do campo de ataque, aperta o time do Corinthians. Ela volta com o Fluminense que sai jogando no campo de defesa. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata, pode contar. Agora Ronaldo, Corinthians muito desfalcado, hein, Ronaldo? Mas tinha sempre a presença do Guinegão, com o Kaique, né? O Rian, o Rayan, que todo mundo fala aí. O time do Corinthians, se você for ver, é um time que quando não tinha Yuri, quando não tinha Memphis, quando não tinha Garro, era o mesmo time. Agora, o que tá faltando mesmo é vontade das duas equipes aí. Acho que o cansaço bateu, né? Pode ser também. O cansaço bateu pela entrega no meio de semana. Então é muito pouco. Agora, o do Corinthians é praticamente esse time que tava girando aí. Não tem muita coisa. O Dorival tem que chamar a atenção dos caras. Falar, vou dar um descanso para vocês no meio da semana, que vai ter Libertadores, o Corinthians não está. Então vocês vão ter que correr um pouco mais aí para pegar uma folga. Vai ter que negociar com esses caras, porque tá muito lento o jogo. E é um jogo para 0-0 aí, ruim de ver, viu? Carlos RB em Cambará, no Paraná, ligado no microfone Bandeirantes. Eu vou dizer um negócio para você, cara. Bom, vou falar já, porque os dois times estão classificados na semifinal da Copa do Brasil, tanto Corinthians quanto Fluminense. Mas só em dezembro, velho, só em dezembro. Isso é uma piada, né, cara? Na moral. Isso é uma piada, né? E vem pro jogo o Maicon, domina pro Corinthians, girou para Guinegão. Tá dentro da grande área, girou, brigou, ganhou, deu pra trás, tocou pra ninguém o Guinegão. Pois não, Ronaldo. É isso que você falou, só em dezembro e... Dá pra girar ainda, muita coisa pode acontecer aí. Muitos jogadores podem se recuperar até lá, pô. Em Araçatuba, ligado no microfone da Bandeirantes. Forte abraço para você, Carlos Roberto Oliveira. A bola volta no toque de bola de Moreno. Santi Moreno domina para o time do Fluminense. Arma a jogada com Ganso. Ganso prende na entrada da grande área para Santi Moreno. Ele prende a jogada pelo setor de esquerda. Vem a batida para o gol. Passa por todo mundo. Bidu vem para tirar. Ele tira para o time do Corinthians. A bola volta no toque de bola novamente com o Fluminense, que domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, aperta o time do Corinthians. Cruzamento na grande área. O toque de cabeça fácil para Hugo. Inácio tocou. Hugo pegou. E o Inácio tentando ser um elemento surpresa. Zagueiro tocou pro lado e foi se lançando na área, lembrando os tempos áureos do Lúcio. Cabeceou fraco, ficou fácil pro Hugo, vem Corinthians.
E vem Kaique, lançou para Guinegão, dominou na entrada da grande área, tá dentro dela, perdeu o domínio. O Kaique deixou o Guinegão na cara do gol, ele foi dominar para fazer o gol e perdeu o domínio inacreditável. Alô, Samuel no Guarujá, ligado no microfone, Bandeirantes. Que coisa, ô Fabiane! E aí, méritos pro Kaique, né, Ulisses? Que foi lançado, teve calma, teve espaço para lançar e encontrar o Guinegão. Ansioso para fazer o gol, mesmo na sequência positiva, dominou com a perna ruim. E quando viu, ela estava nas mãos do Fábio. No lance já havia sido marcado impedimento do atacante alvinegro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, já dominando o campo de defesa para ser jogando novamente. O time do Corinthians vem com Rian, ele prende o lance, abre do toque de bola curta para o comando de ataque, soltou boa bola para Kaique, pode bater para o gol, prefere o toque para Mateuzinho pela direita, gira a jogada para Maicon domina para o time do Corinthians, abriu para a direita, soltou para Bidu, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Fluminense bater. E não é de hoje que a gente está destacando isso, Ulisses. Nesse esquema de 3 zagueiros do Corinthians, o Bidu e o Mateuzinho são praticamente atacantes. Dessa vez o Maicon mirou um lançamento, o Bidu era o jogador mais ofensivo do Corinthians, dentro da pequena área, não conseguiu alcançar, mas foi boa a ideia do volante Maicon. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 35, vamos chegando a 36 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Fluminense 0, Corinthians 0, Maracanã, Rio de Janeiro. Alô, Lucas Bueno. Na Série B do Brasileirão, Paysandu 0, América Mineiro também 0, Vila Nova 1, Remo 1. Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, Mateuzinho ganha para o time do Corinthians na dividida, volta no toque de bola curto novamente no comando de ataque, aperta o time corintiano, vem para o toque de bola curtinho de Kaique. Kaique domina para Mateuzinho, Mateuzinho já prende pela esquerda, tenta o toque de bola, põe para fora. Nossa, como esse Mateuzinho é ruim de bola, hein, velho? Tô errado, Ronaldo? Ele tá cansado. A verdade é que todos os lances assim... Ele nasceu cansado, né? Passa pelo Mateuzinho, ou ele põe a mão na bola, ou ele dá carrinho e faz pênalti, ou ele toma um amarelo num jogo de solteiro aí, o cara tá casado, meu. O cara tomar um cartão amarelo no meio de campo, aí ficar difícil, né? Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovolkswagen.com.br. Consulte condições. A bola volta para Paulo Henrique. Ganso tenta o levantamento à frente, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Fluminense. O toque de bola vem Coutinho pelo setor de esquerda. Ganso para, vem para o toque curto do campo de retaguarda, aperta na marcação, tenta o toque de bola o Fluminense para sair jogando no seu campo de defesa. Você está ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de defesa, vem para finta em cima para a marcação novamente no comando de ataque, aperta, tenta o toque de bola Coutinho novamente na intermediária. Já domina o time do Fluminense, tenta descer o Coutinho pelo setor de esquerda, abertura com Fuentes. Fuentes já prende pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação no primeiro tento, Breck tenta sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. A Grupo Souza Lima já domina no campo de defesa novamente. O time do Fluminense para tocar no campo de retaguarda. 38 jogados, Ronaldo Giorgianelli fala do jogo, analisa. Corinthians e Fluminense, Maraca, Flu 0, Corinthians 0. Pra você que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, é um jogo de solteiro e casado. Meu Deus do céu, o Ulisses não falou nada assim, perigoso, um chute de longa distância, nada, não tivemos nada. Uma grande defesa, nada. Só no meio de campo, um toquinho para lá, toquinho para cá. Do lado do Flu também, um time muito mesclado, muito mexido. E do lado do Corinthians também. Vamos ver se no segundo tempo a gente espera que eles melhorem pelo menos na rapidez dos toques, né? Porque eles estão cansados. Vamos ver se os treinadores vão mexer, porque... é muito importante, né? A gente sempre cita isso, esses 3 pontos. Esse 1 ponto aí não vai ajudar ninguém, nem para um lado aí, nem para o outro. Nessa caminhada aí. E vai ficar 1-0, parece que tá um jogo de compadre. Então eu espero que no intervalo o próprio Dorival queira esses 3 pontos. E o Renato Gaúcho também. Apesar do cansaço, né? Que todo mundo está colocando as duas equipes. E vão descansar depois, eles vão descansar a semana toda. Semana cheia, Ulisses, para descansar todo mundo. Será que eles não podem dar um pouquinho mais aí para esse jogo? Ulisses. Pois não.
A gente está falando bastante sobre a falta de criatividade do Corinthians. Queria chamar a atenção que no banco, o Corinthians só tem um jogador de meio campo, considerando meias e volantes. É o André, jogador da categoria sub-20, que nunca jogou com os profissionais. Lembrando que o Garro foi cortado de última hora por desconforto na panturrilha. A bola volta no toque de bola, que coisa, hein? E vem Corinthians no campo de ataque, abertura para Angileri, Angileri domina novamente para o toque de bola, Coutinho na intermediária de Vitinho, Vitinho domina para Angileri, recolhe a jogada pelo setor de esquerda, abriu o compasso, tentou cruzamento, ganha escanteio. A bola bate no Santi Moreno, vai para a linha de fundo, escanteio para o Corinthians bater na esquerda. E a jogada inicialmente não era tão promissora, o Angileri por ali estava longe da grande área, não estava preenchida por jogadores do Corinthians, mas o desvio da zaga do Fluminense foi mal realizado. Ela sai no limite, mas sai em escanteio. É a chance de levantar a bola na área. O Vitinho é quem vai se posicionando por ali. Se posiciona Vitinho para a cobrança de escanteio. Gustavo Henrique vai para dentro da grande área. Escanteio para o time do Corinthians bater. Vitinho na bola, bateu o escanteio. Afasta o zagueiro, voltou para Maicon em cima da marcação. Ele toca para Vitinho, linha lateral da grande área. Vai para o corte, balançou, cortou, cruzou, bate no cano, vai para fora. Novo escanteio para o Timão bater na esquerda aí. Fosse mais rápido, o Maicon chegaria antes da marcação e bateria livre. Corinthians tem escanteio a seu favor. O Vitinho tenta cobrar rápido. Não autorizada a cobrança pelo Felipe Fernandes de Lima, porque tem troca de carícias dentro da grande área do Fluminense. É o Ganso por ali. O Ganso pediu, sempre o Ganso pediu ultimamente, cara. Ele sentiu ali, cara, parece. Ele tá sendo auxiliado pelo Lima por ali. Ele fez um gesto pro banco, como se tivesse estourado. Vamos ver, vamos acompanhar, mas tá mancando mesmo. Tá mancando, cara, olha lá. Vai sair mesmo. Perna direita, ó. Que coisa o Ganso, hein? Que judiação, que triste, né, Ronaldo? Mas isso justifica, assim, muito, então, o que nós estamos vendo aqui, porque esse jogo de solteiro e casado, os jogadores estão estourando. Agora a gente não sabe se a preparação física foi adequada, porque teve a parada da FIFA, eles descansaram, aí eles voltaram no ritmo forte, estão estourando. Olha lá, o Ganso, ó. Não, o Fluminense jogou, sentindo... né? Mudou. Jogou então, o Mundial, o Fluminense veio numa sequência gigante, né? Parou só nas eliminatórias da Copa, como você disse, né, Ronaldo? Aí justifica, mas fora isso, essa lentidão do Corinthians que descansou na data FIFA não demonstra muito o que está sendo o Corinthians, que até descansou. Agora o Ganso porque viajou, né? E teve o Mundial, como você disse. Escanteio para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança, Vitinho para o Timão. Escanteio, Timão, Vitinho partiu para a bola, correu, bateu, levantou, no gol no soco. Fábio vem para tirar, o árbitro deu novamente outra falta. O chamado perigo de gol. Falta de quem, velho? Em quem? Do Gustavo Henrique em cima do goleiro Fábio, na disputa pelo alto. Quando toca no goleiro na grande área, é falta. Ulisses mudou o Fluminense. Já é a segunda. Saiu. Já é o segundo perigo de gol. Saiu 10 PH Ganso, veio 32 Lúcio Acosta. É parente, hein? Aí o Lúcio Acosta. E aí, Ronaldo? A gente viu com a saída do Ganso, que a gente viu que ele não estava se movimentando tanto, mas fazia a bola girar e acabou sentindo a panturrilha. Ele falou, deu uma pegada na panturrilha. Então é a viagem, é o cansaço, é tudo isso aí que está embutido nas duas equipes e que vem mais cartão aí. O Acosta não sei se vai pro cartão não. O Rian chegou na bola. O Acosta tentou o domínio, o Rian tocou. Quem chutou a sola da chuteira do Rian foi o Acosta, que chegou tarde na bola. Ele chegou tarde na bola, chegou chutando. O Rian tava com a bola dominada já. É bola pro Corinthians, viu, Fabiane? É bola pro Corinthians mesmo. Não foi bola ao chão, o árbitro. Queria destacar, Ulisses, a gente tem o Soteldo como a referência de um jogador baixinho, né? Tem 1,60 m. O Lúcio Acosta tem 1,59 m. É pequeno jogador, fez sucesso na Liga dos Estados Unidos e é reforço do Fluminense no meio de ano. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Corinthians. Levantamento foi feito à frente, Guinegão subiu de cabeça, tenta Vitinho, toca de bola, joga de zagueiro para o time do Fluminense. Por que o jogador, em vez de tocar para trás a bola, indo no ataque, ele não deixa a bola quicar e tenta correr atrás dela? Não é melhor, Ronaldo Giovanelli? Depende do lance, né? Depende se você quer correr muito ou não. A zaga tá correndo. A zaga tá correndo, o cara lança a bola pra você alta. Não, mas você cabecear pra trás não tem muito sentido, né? Bom, também não,
É bola pro time do Corinthians que está jogando o culto do campo. Cansaço. É Vitinho que domina para o time do Corinthians. Ele perde a jogada, ganha a bola. O time do Fluminense arma contra-golpe. O Fluminense abertura na esquerda. Cano tentou bater direto pro gol. Bola desvia. Bate no Angilieri. Escanteio pro Flu bater da direita. Porque essa característica do Cano. Quando tem espaço, ele senta o ferro pro gol. O Hugo não teve trabalho porque o bloqueio corintiano funcionou. Mas a bola vai para a linha de fundo. Em escanteio, o primeiro a favor do Flu. Perigoso lado direito. Agora o Vitinho tava onde? Tava na seleção da onde o Vitinho, hein, velho? O Vitinho tava na seleção da onde? Tava viajando. Que nhaca, hein, velho? Que nhaca esse rapaz. Já não é a primeira vez que ele entra numa desgrama, velho. Tá sem vontade, sem pegada. Vou te falar, viu? E vem pro jogo, tenta descer o Fluminense, bola batida, gol, desvio, vai pra fora. Novo escanteio pro Fluminense bater. Em 2023, esse mesmo Lima, num Corinthians e Fluminense, marcou um gol exatamente assim, numa sobra de escanteio, acertando o ângulo do goleiro, então, Cássio. O Hugo dessa vez não teve trabalho porque o bloqueio do Corinthians conseguiu interromper a trajetória, e é ele quem vai bater o escanteio, dessa vez lado esquerdo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem para o jogo, o time do Fluminense, Lima sobra, tenta o toque de bola, ganha Lima, mais vem dois. Tirar a zaga do Corinthians, vem para o toque de bola, Mateuzinho, ele liga para o toque de bola, curto novamente de Guinegão, tentou bater na frente do comando de ataque, perde a bola e sofre a falta. É falta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Obrigado, torcedor do 20 do Brasil, ligado, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, e domina novamente no toque de bola, contigo novamente, recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola, o time do Corinthians, ganha a jogada na dividida, Vitinho. Ele perde na sequência para o toque de bola, Coutinho do Acosta. Recolhe novamente, tenta o toque de bola. Domina no toque de bola, Coutinho na intermediária. Caiu, olha ele de novo aí. Olha ele aí. Aí tá parado o jogo, hein? Otávio caído. Ele caiu, Ulisses, aparentemente sem dores. A plaquinha subiu indicando mais 2. Vamos a 47 nessa etapa inicial. É bola no campo de defesa para o time do Fluminense, 0-0 contra o time do Corinthians. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de retaguarda, vai para a finta, prende o lance curto novamente o time corintiano. Domínio do campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação, novamente prende o lance. Placar do jogo 0-0. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa, Hugo, ele bate à frente, tenta o levantamento, ganha a jogada contigo no setor intermediário, bola volta com o time do Corinthians, tira Dani Angilieri, ele tentou lançar à frente, não foi Vitinho, não foi ninguém. A bola volta com o Fábio, que vai sair jogando no seu campo de defesa, a bola volta, curto novamente no campo de retaguarda, Vivaldo Junqueira, Mauricio, o Carlos, estão ligados na Bandeirantes, obrigado, Thiago Cabral, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, alô, José Luiz, quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo, um jogo fraco, hein? 0 Corinthians, 0 Fluminense. Ricardo Capriotti está chegando aí, Capri. Vamos lá, Ulisses, mas fraco você foi bonzinho, viu? O jogo foi péssimo, tá louco. Pelo amor de Deus! Se você fosse falar fraco, foi você. Não, você tá forte. Pensei que você fosse falar fraco, foi você, não o jogo. Não, fica tranquilo, que você tá dando conta do recado. Mas a boleirada em campo, que preguiça, hein? Pelo amor de Deus, tá louco? Que jogo ruim. Não pode duas camisas pesadas como essa praticarem um futebol tão pobre como esse Corinthians e Fluminense do primeiro tempo. Tudo bem que o Corinthians estava com um monte de gente fora, um monte de gente machucada, tá tudo certo. O Fluminense tem obrigação a, jogar um pouquinho mais. Pelo menos fazer o Fábio trabalhar de vez em quando, nem isso o Corinthians conseguiu. Fala aí, Fabiane, o que é que tá rolando aí no Maracanã, Fabiane? Eu acho que os jogadores do Corinthians têm a mesma impressão que você, Capri, que o primeiro tempo ficou abaixo. Boa noite pra você e pra todo mundo que vai acompanhar o Intervalo Inteligente aqui na Rádio Bandeirantes. Queria destacar, se a expectativa é por um armador no segundo tempo, um criador, corintiano, pode tirar o cavalinho da chuva, porque entre as opções do técnico Dorival Júnior, há apenas um jogador de meio campo. E é o André, volante da categoria sub-20, que nunca atuou profissionalmente. O Garro, que seria esse articulador para o segundo tempo, teve um probleminha na panturrilha e não ficou nem no banco de reservas. Repetindo as opções do Corinthians, de linha, Félix Torres, Yuri Alberto, Romero, Kaká e Thales Magno. Hugo, João Pedro, André, João Vitor e Dieguinho. Essas as alternativas para os 45 finais, Capri.
Valeu, você já volta aí, Fabiane. Daqui a pouquinho o Luiz Fabiane retorna com a gente aqui, porque agora é hora de opinião, agora é hora de ouvir Ronaldo Giovanelli. O Ronaldão vai explicar pra gente o que é que aconteceu no Maracanã. Ronaldão, boa noite. Pô, tudo bem, não é que o Corinthians tá muito desfalcado, mas pelo menos chutar no gol. E o Fluminense, ainda bem que é o Fluminense, porque o Flu também tá com manhaca danada. Mas que joguinho danado, hein, Ronaldão? Capri, mas eu não tô nessa nhaca que eles estão, não, porque é brincadeira o que eles estão fazendo hoje com os olhos do torcedor. E nós estamos em setembro. Capri. Vamos vendo esses caras em campo, tocando a bola de ladinho, sem vontade. Esse Vitinho, ele enganou a gente mais uma vez. Então, acho que o que acontece? O Dorival tem que mexer no time. Porque agora, num jogo como esse, que você vê o adversário também cansado. Tá todo mundo cansado, Ronaldo. Então, entrega o jogo. Volta pra casa, não vai ninguém, leva a molecada da base. Ele tem que chacoalhar essa turma aí, porque faltam só agora 45 minutos pra você ganhar mais 3 pontos e começar a respirar no Campeonato Brasileiro. E nós estamos em setembro, já teve uma parada agora. Como é que eles estão tão cansados assim? Eu não consigo entender. Eu não entendo do lado de fora, vendo esses caras andando, esses toquinhos. Aí o Ganso saiu, o Ganso sentiu. Tá, o Ganso sentiu. Ele não é de correr muito também, o Ganso. Mas um jogo muito pobre de vontade. Não é a cara do Corinthians isso. Pelo menos um pouquinho de vontade tem que se demonstrar em campo. Alguém tem que chamar atenção. Ou senão o próprio pessoal do Corinthians chama o departamento médico para falar assim, ó, o time tá arrebentado, gente. O time tá arrebentado e tem que ser o departamento médico. E explicar o que tá acontecendo lá. Porque ninguém dá cara para bater no Corinthians, é impressionante. A gente só vê o Tuma e o Osmar Stabile. E esse time andando em campo, tocando essa bola desse jeito. O que o Dorival vai falar? Olha, o time tá morto. Teve a parada agora. Tem uma semana e meia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pra quem tá com a camisa do Corinthians dentro de campo fazendo isso. Se arrasta. Eu tô me arrastando. Então não vai. Faz que nem o Garro. Mete a mão no joelhinho, na perninha e sai fora, pô. É uma vergonha o que nós estamos vendo aqui. É um jogo de solteiro e casado. A gente sempre fala aqui, não, porque a intensidade do futebol. Olha, o jogador tá correndo mais que a bola. Hoje aqui eles andaram, eles se arrastaram em campo. É uma vergonha, Capri, de comentar o que eles estão fazendo. E o Vitinho acabou de chegar também, tá tendo uma grande oportunidade. Ele não consegue dar andamento e dar 2 toques na bola. Ele não consegue dar 2 toques na bola. É impressionante o que nós estamos vendo aqui. Uma falta de respeito com a camisa do Fluminense e também do Corinthians. Então é o que eu tenho a destacar aqui, porque futebol não teve um chute no gol, não teve nada. Teve uma cabeçada que o Ramalho não quis voltar para a zaga, aí o Cano foi lá e cabeçou na mão do Hugo, que poderia, se ele tira do Hugo, ia dar um salseiro. Mas a verdade é essa, o futebol no primeiro tempo, uma vergonha. Falar em cansaço, eles estavam descansando agora aí com a seleção jogando. A não ser o Memphis, que machucou-se, porque jogou aqui também em casa, acabou sentindo. Mas fora isso, nem viagem tiveram do Rio de São Paulo até o Rio, dá 50 minutos, que é isso? E eles estavam descansando, praticamente, mas jogou no meio de semana, o Corinthians jogou em casa, e o Fluminense também jogou em casa. Eu acho muito pouco, Capri, muito pouco para as duas equipes aí, uma vergonha. Daqui a pouco o torcedor vai começar a vaiar lá no Maracanã, você vai ver. Vamos ver aí, não é? Se melhora no segundo tempo, se o Dorival Júnior faz alguma coisa para o time dar uma qualificada e tentar aí chegar a um golzinho, porque não tá difícil, né? O Fluminense também não tá jogando bola. Se o Corinthians caprichar um pouquinho, dá para sonhar com uma vitória, sair com 3 pontos do Maracanã. Mas a gente vai contar essa história já, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo. O Ulisses Costa vai voltar na sequência para os 45 minutos finais aqui na Bandeirantes. Você sabe, na Bandeirantes é sempre a melhor transmissão para todos vocês. Aquela pausa rapidíssima, já vamos saber como está o sábado aí do Placar Esportivo Bandeirantes nesse sabadão. O Lucas Bueno vai atualizar tudo pra gente. Não saiam daí não, hein? Parada rapidíssima mesmo. Já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre.
que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Euro 17. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas, ao vivo no Disney Plus. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Sempre foi com a Bandeirantes e vai continuar sendo. Você tem sempre a melhor transmissão com a gente. Intervalo de 0 pro Fluminense, 0 pro Corinthians. E o Lucas Bueno de olho em tudo nesse sabadão. Conta pra gente aí, Lucas, o que é que tá rolando? O que mais rolou nesse sábado, hein, Lucas? Vamos lá, Capri. Na estreia de Arthur voltando para o Grêmio, ele perdeu por 1-0 contra o Mirassol. Fortaleza, na estreia do seu técnico, ganhou de 2-0 do Vitória. E há pouco, com transmissão da Rádio Bandeirantes na voz de Canhão, o Palmeiras ganhou de 4-1 do Internacional. Já na Série B do Brasileirão, Paysandu e América Mineiro empataram em 0-0, Vila Nova em Remo e Remo empataram em 1-1. Na Série C, Náutico perdeu de 2-0 para o Guarani e Caxias do Sul e São Bernardo ficaram no 0-0 também. Por enquanto, na tabela da Série A do Brasileirão, temos Flamengo em primeiro com 47, Palmeiras em segundo com 46, Cruzeiro em terceiro com 44, Mirassol em quarto com 38. Já na zona de rebaixamento, abrindo os trabalhos, Vitória em 11º
17º com 22 pontos, Juventude em 18º com 21, Fortaleza em 19º com 18 pontos e para fechar o Sport praticamente rebaixado com 20 pontos em 20º colocado, Capri. Valeu, Lucas Bueno, acompanhando toda a movimentação do esporte, do futebol neste sabadão. São 9 horas e 59 minutos, o Quinto Final vai marcar 10 da noite, hora oficial do Brasil. Estamos chegando aos 13 de intervalo no Maracanã. 0-0 para Fluminense e Corinthians. Já tem movimentação de retorno dos times aí, Fabiani? Por enquanto nada, Capri. A animação em campo é a mesma dos 45 iniciais. Parece que nada acontece, nem Corinthians e nem Flu dão sinal de vida no Maracanã. Pra quem tá chegando agora aí, o que é que rolou com o Garro, hein? Rodrigo Garro, por que ele não tá jogando, hein, ô Fabiani? Importante destacar, Capri, ele viajou com a delegação do Corinthians rumo ao Rio de Janeiro, se concentrou com os jogadores, participou da preleção, foi ao Maracanã e no aquecimento acusou dores na panturrilha. E por conta desse desconforto, ele saiu do aquecimento mais cedo, foi pro vestiário e naquele momento os médicos constataram que seria melhor ele não participar do jogo, mesmo que já estivesse escolhido para ficar no banco. O Garro não seria titular do Corinthians hoje, mas também não será opção pros 45 finais. Agora, próximo jogo do Corinthians, quando é, ô Fabiani? No próximo domingo, às 5h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro. O Corinthians venceu no primeiro turno 2-1 e agora pretende vencer, porque o foco na Copa do Brasil vai ficar para dezembro, né, Capri? O jogo contra o Cruzeiro vai ser no dia 10 de dezembro, então tem tempo para focar no brasileiro e sair da parte de baixo da tabela. É isso, tem 3 meses para se dedicar só ao Campeonato Brasileiro e se livrar, e chegar a 45 pontos, se livrar de fantasma de Série B e ir em frente, né? Seguir em frente e depois decidir a Copa do Brasil. Próximo domingo, então. E aí, e o Memphis vai jogar no domingo que vem, ô Fabiani? Expectativa é essa, Capri, trazendo até algumas informações de departamento médico que são animadoras para o torcedor do Corinthians. O Memphis, ele teve um edema, é praticamente uma pré-lesão, né? Uma lesão preventiva ali que tirou ele desse jogo contra o Fluminense. Ele deve retornar aos treinos normalmente nessa semana, não só ele, mas também o Ranieri, que está fora dos últimos 2 jogos do Corinthians, e o André Carrilho, ele ainda não volta, mas ele é esperado para voltar antes do previsto inicialmente. Havia quem dissesse que o Carrilho perderia a temporada, inclusive dentro do Corinthians. A expectativa agora, como ele está se recuperando bem, com a velocidade acima do esperado, é que ele volte a treinar com o grupo na primeira quinzena de outubro. Isso é uma boa notícia para o Dorival. Muito bem, já estão voltando aí os 2 times, aparentemente com mudança, vem aí o Yuri Alberto, hein? Yuri Alberto vem para o jogo, Capri, já confirmo para você a troca, em instantes os times no gramado. Muito bem, vai mudar o Corinthians, né? Alterações no time corintiano, os 2 times já voltaram e ele também vai voltar para os 45 minutos finais. E a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e vem! Vem, Ulisses Costa! Você ligado no microfone Bandeirantes, alô Edivaldo no Alfa Lux, ligado no microfone Bandeirantes, grande Edivaldo, forte abraço para você. Vai começar o segundo tempo. Rápido, o árbitro toca na bola, o Fluminense, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes! É Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Deve ter entrado no lugar do Kaique, né? Mudou em dose dupla. Pois não? Bora lá, Ulisses. Sai 29 Vitinho, entra 9 Yuri Alberto e tem estreia. Sai o 31 Kaique, vem o 49 André, volante da categoria sub-20 do Corinthians. Só 19 anos, faz sua estreia com os profissionais. Mas deve ser bom, né, Ronaldo? Sim, não. Tem um fruto bom lá surgindo na base normalmente do Corinthians e tem que ser lapidado. E o Dorival sabe disso. Ele já havia colocado esse menino já para treinar com o profissional já no começo da temporada, quando ele chegou e viu num jogo da molecada, e agora tá usando. Agora a saída do Vitinho que preocupa, porque até agora ele não veio, né? É impressionante esse jogador que no momento que é para render, não rende. Agora o próprio Renato Gaúcho também, ele pode mexer aí, colocar o Keno também, pode colocar o Kennedy, pode colocar o Soteldo para correr um pouquinho aí, porque o jogo tá lento, ele pode melhorar esse jogo pro segundo tempo.
E o É futebol da Bandeirantes, a Kátia ligada, a Pati Loss também tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado na Bandeirantes. Pois não. Só para complementar sobre o André, que o torcedor do Corinthians não deve conhecer por ter jogado só na base, é um volante de chegada, foi artilheiro do Sub-20 do Corinthians no ano passado com 10 gols marcados e chama atenção que ele está recém-recuperado de uma cirurgia de LCA, o ligamento cruzado anterior. Então ainda um pouco sem ritmo, mas o Dorival gosta do garoto. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda, Edivaldo Tietz, está ligado também o Tietz no futebol da Bandeirantes em Campinas, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de ataque, tenta descer novamente o time corintiano. Domínio pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem pro toque de bola, Bidu no meio de dois jogadores, ele tenta o toque de bola, recolhe, levanta Bidu, o árbitro para. Marca falta em Bidu, campo de defesa pro time do Corinthians, bater cometida pelo Cano. É falta para o time corintiano bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 0-0 é o placar do jogo, falta para o time do Corinthians. O Dorival tá fazendo milagre com esse time do Corinthians, Ronaldo. Isso tem que ser dito, hein, Ronaldo? Não, isso é verdade, isso é verdade. Ele conseguiu montar uma coisa do nada, porque esse time do Corinthians era um nada. E ele até insistiu que alguns jogadores, lembra que a gente falou aqui do Félix Torres, que, meu Deus do céu, não serve para jogar nem de lateral. Então, tem jogadores que ele não conseguiu lapidar, mas ele conseguiu achar um time, tá brigando na Copa do Brasil, tá brigando firme, mas assim, é difícil para ele, viu, Ulisses? Tá difícil lidar com essa turma aí, não é fácil para ele não. É o futebol da Bandeirantes, do meio do campo de defesa, tenta ser jogando, o time corintiano vem pro toque de bola com Gustavo Henrique, que abre pela esquerda para Angelelli. Angelelli lá atrás no campo de defesa, recolhe Hugo Souza pro timão para ser jogando. Ele volta a jogada com Gustavo Henrique, que domina para o time do Corinthians, abriu para Angelelli pela esquerda, campo de defesa, tenta ser jogando com o Maicon, vai para finta, ganha lateral. Lateral para o timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Corinthians bater. E o Bandeira tá dando lateral pro Fluminense, hein? Ele mudou agora em aí meio voltaram aos protestos. atrás. Exato, o Bernal ficou muito incomodado com a sinalização do bandeirinho Felipe Alan Costa de Oliveira e tomou uma bronca do Renato daquelas que ninguém gosta de tomar, viu, Ulisses? É a bandeirinha, né? A mulher que tomou aqui. Isso, a Fernanda Nandria né? Gomes Antunes. Isso, é bola no toque de bola, recolhe Coutinho novamente no campo de defesa, o time do Corinthians para ser jogando, vem pro toque de bola, André Ramalho, ele abre a jogada, Coutinho novamente no toque para Mateuzinho, olha o Mateuzinho, ele perdeu a bola pro time do Fluminense, é impressionante esse Mateuzinho, arma contra-golpe pro time do Fluminense, Maicon vem para consertar, a bola volta para André domina para o time do Corinthians para Rian recolhe pelo seu campo de defesa, bola perigosa para Maicon domina para o time corintiano, deu para Angileri, ele domina para o time do Corinthians para Bidu já prende pela esquerda para Angileri tenta descer com a bola dominada, tentou bater a gol, a bola vai para fora. Desliga na marcação, tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Lateral para o Corinthians bater no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Thiago Cabral ligado na Bandeirantes, William Souto, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Pati Loss também ligada no microfone Bandeirantes, obrigado, Pati. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians pela direita. Vamos, Mateuzinho. Ele domina para o timão, Yuri Alberto penetra, ele tenta o cruzamento. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ele meteu a bola para fora. Marcado aí tiro de meta para a equipe do Fluminense, hein? Que coisa horrível, o Mateuzinho. E aí, sorte que o Cristo Redentor já tá na posição de quem pode espalmar essa bola. Mandou longe o Mateuzinho e voltou com cara de poucos amigos o Matheus Bidu, que entrava livre no segundo pau. Se fosse um cruzamento bem feito, completaria tranquilamente pro gol. Pegou mal demais o camisa 2 do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Parece que o André tá meio perdido no campo de jogo, hein, Ronaldo? Não, ele tá perdido no campo de jogo, ele sempre toca para trás, né? Ele joga a bola para trás. E você falou do Mateuzinho, são 5 minutos do segundo tempo. Ele errou um passe, ele errou outro passe por dentro aqui, que quase roubaram e saíram na cara do gol. Quem teve que recuperar foi o Maicon. E agora nesse cruzamento aí parece que o cara vem desligado. Ou falaram, ou mentiram para ele. Falaram, olha, você está jogando igual o Zé Maria jogou no Corinthians. Porque todo jogo o Mateuzinho é sanhaca aí, meu pai do céu.
A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domina no campo de defesa, placar do jogo 0-0. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Já domina no campo de ataque. Aperta, tenta Bidu ganhar o lance. Tentou tocar pelo campo de ataque. Põe para fora. Lateral Fluminense. E era o Bidu tentando escoltar a subida do Júlio Fidelis por ali, que tem só 18 anos, mas foi ousado. Forçou uma caneta no Bidu que não aceitou, saiu em lateral para o Fluminense repor. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, tenta descer contigo novamente. O time do Corinthians aperta na marcação, tenta o toque de bola na zaga central. Já recolhe Ramalho, Ramalho prende o lance, tenta soltar pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro drible. Ele tenta o drible em cima da marcação no primeiro, recolhe pelo comando de ataque, vai pra finta, enfia a jogada novamente. Tentou o toque de bola, toca mal, André. Ela volta com o time do Fluminense que tenta descer do comando de ataque. Não pode perder na velocidade aí, André. Ele aperta na marcação, ganha pro time do Corinthians, o árbitro para. Marcou a falta pro Fluminense bater na esquerda de ataque. E aí o André ansioso, né, Ulisses? O primeiro jogo do garoto são 7 minutos agora e ele tenta acelerar todas, tenta forçar todas. Dessa vez errou, precisou fazer a falta tática sobre o Lima. O André ainda se adaptando ao futebol dos adultos. O Fábio em Parelheiros, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Marcos Andreotti também está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil. E aqui tá parado o jogo. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo novamente, recolhe no campo de retaguarda, vem para finta em cima da marcação, já domina no campo de defesa novamente o time do Fluminense, tenta descer pela esquerda, 8 minutos de bola rolando, o segundo tempo 0-0. A abertura vem à frente no toque de bola, aperta o time do Corinthians, ganha a jogada curtinha com o Maicon volta na sua zaga central, tenta ser jogando o time corintiano, vem para o toque de bola, afasta no bico, a recolhe no campo de retaguarda, tenta o toque de bola, o time do Fluminense, levantamento foi feito à frente, muito forte. A bola sai para a linha de lado, não evita a saída. Hugo para ser jogando no seu campo de defesa. Domina Hugo para o time do Corinthians, ele prende no campo de retaguarda para ser para o jogo. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Ela volta a bola no campo de defesa, recolhe novamente o time corintiano com ele. O perigo, Mateuzinho domina pelo seu campo de retaguarda, vai tentar levantamento à frente para o comando de ataque. Volta no toque de bola contigo novamente no setor de esquerda de retaguarda. Tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente no toque de bola. O Corinthians sai jogando. Domina, prende no campo de defesa, André Ramalho. Ele vem para o toque de bola, volta contigo novamente no toque de bola, recolhe o time do Corinthians com toque contigo no setor intermediário de Gustavo Henrique para Hugo. Hugo rasga a frente, levanta no comando de ataque, aperta o time do Corinthians, ganha lateral. Chegou tocando na bola, Igor Rabelo, lateral, timão direita, defesa. E era a chance do Yuri Alberto tocar na bola pela primeira vez no jogo, né, Ulisses? Ele entrou no intervalo, mas o Corinthians só troca passes atrás do meio de campo. O Yuri já tá numa seca de gols, louco para receber uma bola em boas condições. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando, vem para o toque contigo no setor intermediário, bola lançada na frente para Angelini, errado. Lateral para o time do Fluminense, o Maicon também tá de sacanagem, hein, Ronaldo? Então, todo o setor, né? Cai lá no Mateuzinho, tá de sacanagem. Aí vem no Maicon, tá de sacanagem. Aí vem aqui pro lado esquerdo, o Angelini tá de sacanagem. Quer dizer, eles não estão concentrados no jogo. É impressionante, tá todo mundo desligado. E aí como é que você vai cobrar de um ou de outro? Agora o gosto... Olha lá, pode. Alô, Sidney Botelho, tá ligado? Desculpa aí, Ronaldão. Pois não. Não, isso aí, agora vai cobrar quem de quem, Ronaldo? Você quer que cobra quem de quem, meu filho? Então, só sobra pro Dorival aí cobrar a turma. É impressionante. Quem mais vai cobrar? Né? Parece que tá todo mundo lá, tudo bem, vamos lá pro Rio de Janeiro, o empate está bom, mas o empate não tá bom para ninguém aí, você tem que distanciar mais ainda da zona de rebaixamento aí, com esse time, para você poder respirar e fazer um plano diferente. Mas a verdade é que o Corinthians está cheio de jogador mais ou menos, né? O Corinthians não tem aí aquele cara que você fala assim, nossa, não, esse veio para resolver. É Vitinho, é Thales Magno, é Romero. Os caras só vieram para, se der eu ajudo, se não der eu não ajudo, né? Meia boca. Esse é o termo certo. Eu acho que Guinegão e Yuri Alberto vão poder fazer uma dupla muito boa de ataque, viu, Ronaldo? E o Dorival já colocou aí, eu tô em campo, ó, pra tentar fazer a diferença. Mas como o meio de campo tá aí num sono desgramado que você falou aí, lembra do meio de campo? Tá um sono.
A bola volta para André, mata no peito do para o time do Corinthians, tenta partir para o comando de ataque, levanta a jogada para Yuri Alberto, fica no chão, Yuri Alberto tenta ganhar o lance e ganha lateral, o time do Fluminense. É lateral para o Fluminense bater do seu campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes frascos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, Fluminense desce com perigo na boca do gol, na cara do gol para fazer, Hugo saiu no bico da chuteira, Andilene vem para tirar. A chance que perdeu o Santi Moreno. Tá marcado escanteio pro Fluminense bater na esquerda. O Andilene dá um bico na bola numa bobeira geral da zaga do Corinthians. Teve chance de fazer o gol Lima, hein? Teve chance, salvou o Angileri chutando para qualquer lado. Tem escanteio Fluminense que vai cobrar pelo lado direito. Angileri, eu vou falar, tá chutando tudo. A bola ia para tiro de meta pro Corinthians, ele meteu a bola, deu lateral pro Fluminense, Ronaldão. É o desespero, né? Mas o Corinthians deu sorte aí porque o Lima se atrapalhou com o Moreno aí, um atrapalhou o outro. Senão ia sair na cara do Hugo aí e fuzilar o Hugo. Alô, Fred Leoncini, tá curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Bola no campo de defesa pro time do Corinthians sendo jogando. É bola pro Timão sendo jogando. O Thiago Cabral tá curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado. Ricardo dos Santos também ligado na Bandeirantes. Marno Aparecido Muniz, obrigado pela sintonia. A bola volta para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians, liga para Angileri. Angileri recolhe no campo de defesa, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. A bola sai para a linha de lado, em lateral para o time do Corinthians bater na esquerda. Lateral para o time do Corinthians bater na esquerda, campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Qual a situação do Yuri Alberto? Tem treinado bem, Fabiane? Então, Ulisses, o Corinthians tem algumas restrições com a condição de jogo dele nesse momento, porque a cirurgia de retirada de hernia inguinal, que ele fez há pouco tempo, ela é bastante invasiva. E o Yuri ainda não tá 100%. Ele retornou antes do esperado, mas ainda não tá 100% para jogar os 90. Não, mas é brabo, viu? Essa cirurgia é braba, hein? A bola volta do toque de bola, é bem invasiva mesmo. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Fluminense às costas da marcação de quem? Do Mateuzinho. Ele perde a bola, recolhe no campo de defesa, tenta descer novamente o time do Fluminense, vem André para marcação, atropela, faz a falta, o árbitro para, marca a falta para o time do Fluminense bater pela esquerda, campo de ataque. Mais uma vez, a ansiedade do André, Ulisses, porque o companheiro de equipe dele, aliás, o adversário dele estava no chão e ele tentou retirar a bola dali a qualquer custo. Acabou sendo faltoso em cima do Otávio, com seu belo cabelo longo, tem a chance de levantar a bola na área, o Fluminense. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG Nakata. Pode contar, torcedor brasileiro. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola. É falta para o time do Fluminense bater pela esquerda. Placar do jogo, repito para você. O placar continua de 0-0. Fluminense e Corinthians para você. Maracanã se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Flu bater na esquerda. Falta cobrada, levantamento à frente. Passa por todo mundo. Vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta, Timão. E aí faltou o Inácio se jogar na bola, porque ele saiu na frente de toda a linha defensiva do Corinthians. Mesmo assim, não estava em impedimento. No segundo pau, fugindo do Gustavo Henrique, que é o gigante. Se ele se joga na bola, levaria perigo. Ela sai para a linha de fundo, tiro de meta, Hugo. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E já domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians, lateral para o Timão bater pela direita do campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Fluminense 0, Corinthians também 0. Alô, alô, Lucas Bueno. Na Série A do Brasileirão, Mirassol 1, Grêmio 0, Fortaleza 2, Vitória 0 e Palmeiras 4, Internacional 1. Bandeirantes. Na Bandeirantes para você. Pois não, Ronaldão, havia me chamado, Ronaldo? Sim, que você perguntou do André, né? O menino que entrou agora, o André Luiz, o menino. Ele tem uma passada igualzinha do Gilmar Fubá. Uma passada que lembrou aqui. E Eita. Quem é apaixonado pelo Gilmar Fubá vai lembrar dessa passada aí, que eu vou te falar, igualzinha a do Gilmar Fubá. Adir Correia de Melo tá ligado no microfone da Bandeirantes. Josinaldo Isaías de Lima também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, obrigado pela sintonia. Pinto amarelo, hein?
Pro Mateuzinho, foi isso ou foi para o garoto? Parece o Guinegão ali. O Guinegão. A sinalização foi um pouco confusa da arbitragem, mas subiu o amarelo, o Guinegão estava pendurado, hein? Não enfrenta o Sport na próxima semana. E o Mateuzinho já estava amarelado também. Se fosse para ele, acho que era vermelho aí, hein? Tá amarelado mesmo, Ronaldo, bem lembrado. Aí ajuda. É bem lembrado, obrigado, viu, Ronaldo? Ia ser muito bom, né? Rapaziada, curtindo e escutando o futebol da Bandeirantes pela 94.9 em Porto Alegre, na minha querida e linda Porto Alegre. Obrigado, rapaziada, curtindo dupla Grenal. Realmente foi péssimo esse final de semana, hein? Aqui tem falta o time do Fluminense. O Fluminense perdeu de 4-1. O Grêmio vai perdeu mudar de 1-0 pro Mirassol. Vou dizer pra você, hein? É falta no campo de ataque para o time do Fluminense bater. Falta cobrada. Bidu tirou para dentro da grande área. A bola sobrou. Bateu pro gol. Guinegão trava. Ela volta com o Rian. Domina para o time do Corinthians. Tenta partir do campo de ataque. Vai para a finta. Rian abriu para Guinegão. Guinegão domina para o time do Corinthians. Faz o giro. Gira a jogada. Solta a jogada para André. André domina novamente para Rian. Desce o time do Corinthians. Vem para tirar dali Bernal. Ele põe para fora em lateral para o Corinthians bater. Ferreira Hamed tá ligado no microfone. Bandeirantes mexe o timão. Mexe o Corinthians em dose dupla. Vem o 11 Romero na vaga do 56 Guinegão. Essa primeira troca. A outra sai o 21 Matheus Bidu. Vem o 43 o Thales Magno. E aí, Ronaldo? E aí que tem que tirar o Rian também. O Rian tá mal no jogo. Ele não consegue marcar, ele não consegue dar um passe. Ele tá matando o contra-ataque do Corinthians. Ele tá cansado. Então o Dorival tem que ver isso. A bola não tá chegando no ataque, aí tira o Danegão, aí tira o Yuri, vai ficar sozinho lá na frente, o Magno e o Romero. Agora essa bola tem que chegar. Não tem ninguém que consegue fazer essa bola chegar. Agora, se for o Rian, vai demorar uns 3 dias para chegar essa bola aí. E vem para o jogo do time do Corinthians, vem com o Romero depois do passe errado do Mateuzinho. Mateuzinho ganha para a direita do campo de ataque, desce para o time corintiano. Ele vem para a finta, escapou do primeiro, perdeu para o segundo a bola volta com o time do Fluminense que tenta ser jogando no campo de defesa. Apertou o Mateuzinho, tocou na bola, ela vai para fora. Tiro de meta para o Fluminense bater. E a gente tem que acompanhar agora como vai ficar a disposição tática do Corinthians, porque saindo o Bidu, a tendência é que o Angileri volte a ser o lateral esquerdo e o Corinthians passe a jogar numa linha de 4, tendo o Romero de um lado e Thales Magno do outro como os ponteiros e o Yuri Alberto na referência. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. É isso aí, é o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições e vem pro jogo. O Fluminense tentou girar, bateu pro gol, Hugo pega! Segura o goleiro do Timão, sai jogando com Thales Magno, a Inhaca. Ele prende o lance do meio do campo de defesa, vem pro toque para Thales Magno, recolhe para o Corinthians, abre a jogada, Coutinho para Yuri Alberto. Marcação do zagueiro, ganha lateral, o Timão para a esquerda, campo de ataque. É lateral para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, Marlon Aparecido Muniz, está ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Zilda Alves de Brito, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. É lateral para o time do Corinthians bater, vai mexer o Fluminense, agora vem o Flu, hein? Agora vem o Fluminense, sai o 30, Santi Moreno, vem pro jogo o 28, Riquelme, cria das categorias de base do Fluminense, garoto de Xerém. Vem também Soteldo, número 7, ele substitui o 45, Lima. Ronaldo? O Corinthians estava no 4-4-2 e agora o próprio o Gaúcho, o Renato Gaúcho vai fazer a mesma coisa no 4-4-2, vai colocar o Soteldo ali pro lado esquerdo para começar a sambar em cima do Biduzinho do Angileri, que o Angileri já tá ali agora, então ele vai começar a forçar esse lado. E o Corinthians deveria ter feito isso com a chegada do Thales Magno. Vamos ver se isso vai acontecer. São mudanças dos treinadores a 20 do segundo tempo, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. E domina, tenta descer o time do Fluminense, afasta a zaga do time do Corinthians. Angelini vem para ganhar, Thales Magno já ganha para o time corintiano. Sai jogando com o Rian no campo de defesa, prende bola o time do Corinthians, abertura de Rian. Rian abre a jogada, tenta o toque de bola, Coutinho para Mateuzinho. Mateuzinho voltou para Hugo. Hugo domina o goleiro corintiano para ser jogando no seu campo de defesa, dá o tapa na bola e põe para fora. Lateral para o time do Fluminense bater pela direita de ataque. E aí o Hugo sentiu o trauma, porque nesse mesmo gol do Maracanã, no jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele tentou cortar para o meio e acabou dando gol para o São Paulo. Dessa vez ele não quis risco, mandou direto para a linha lateral pro Fluminense.
A bola volta com o time do Fluminense, que mesmo errando acerta. A bola volta pelo comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de direita. Romero vem para a marcação para o time do Corinthians, aperta o Fluminense, escorregou o André. A bola volta para Soteldo, tentou levantamento, o gol, afasta a zaga corintiana. Romero vem para tirar, rasga o time do Corinthians, levantamento à frente para o Yuri Alberto. Ele corre demais para tentar chegar na bola. Yuri Alberto, o jogador do time do Corinthians, isolado na frente. Bola volta, campo de defesa. Já domina no campo de retaguarda para ser jogando novamente o time do Corinthians. É bola para o time do Corinthians, do time do Fluminense bater. Domina o Fluminense para ser jogando no seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca. 21:30 jogados, 21:30 jogados para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Cara, todo mundo passa pelo Mateuzinho, é um negócio de louco, velho. E vem Fluminense, domina do campo de ataque, tenta o cruzamento para dentro da grande área. Hugo no alto, sai para pegar. Repito para você, aqui jogados, 22 minutos, 0 Fluminense, 0 Corinthians. E aí, Lucas Bueno. Pela Série B do Brasileirão, Paysandu 0, América Mineiro também 0 e Vila Nova 1, Remo também 1. Thales Magno Nhaca também, que eu vou dizer pra você, viu, cara? O que aconteceu com esse cara, velho? Será que é noite? Tá louco. E não vai ficar. O importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Não tem nem como ficar, cara. Não tá jogando nada com a camisa do Corinthians. Renovaram o empréstimo dele, mas pôde ir embora hoje, agora, depois do jogo. Impressionante, cara. E o Renato é malandro, né? O Renato é malandro, colocou... caído. É. Amarelo. Não, agora o Thales Magno tomou amarelo, cara. O jogador do Fluminense está caído, o Fluminense não para o jogo. Segue a jogada. Pois não, Ronaldo. Renato Gaúcho é malandro, esperto, por quê? Ele é malandro porque ele colocou... Eu achei que o Soteudinho vinha pra cima aqui do Angelero, vai pra cima do Mateuzinho, que tá certo. O Mateuzinho tá cansado lá do outro lado, né? E o Soteldo já foi pra lá, já balançou pra cima dele, já colocou a bola pra dentro da área. Tá certo o Renato, vai usar o Soteldo lá no lado onde vai levar mais preocupação no lado defensivo do Corinthians. E o Thales Magno tomou cartão amarelo aí. Não estava pendurado, Ulisses. Sério? Te juro. Que pena. É bola do futebol, né? Da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É falta no campo de ataque novamente para o time do Fluminense bater. Se posiciona para a cobrança de falta. A falta cometida pelo Thales Magno. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem levantamento à frente no campo de ataque. Hugo grita com o seu time e grita com a sua zaga. 24 minutos de bola rolando. É falta. Soteldo vem para a cobrança para o time do Fluminense. Você está ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Vem levantamento para dentro da grande área. Falta para o time do Fluminense bater, ajeita para a cobrança de falta. Rian, apenas André sai da barreira. Apenas Rian na barreira para o time do Corinthians. Vem para a cobrança de falta o time do Fluminense. Falta vai ser cobrada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Comecinho de segundo tempo, 24 minutos de bola rolando. Ricardo dos Santos e Ribeirão Preto ligado na Bandeirantes. Felipe Carreiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É bola no campo de ataque e vai descer o Fluminense, vai mexer o Flu. Exato, Ulisses. Ele está fazendo um gesto para ir saindo pela beira do campo o Júlio Fidelis, mas é pelo atendimento, não é a substituição. É porque ele foi atendido e não pode ficar até o juiz autorizar a volta. E vem Soteldo, domina para o time do Fluminense, vai tentar a finta pelo setor de direita do campo de ataque. Rian já ficou, Hugo pegou. Segura o Hugo, goleiro do time do Corinthians. E aí a jogada típica do Soteldo, né, Ulisses? Pela ala direita, dessa vez o mano a mano era contra o Rian. O Rian cansado e o Soteldo com as pernas cheias de gás, fez uma boa jogada, mas parou no Hugo Souza. A bola volta, tenta descer o time do Corinthians, perde a jogada, recupera o Fluminense para ser o jogador do seu campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, você pode confiar, Brasil. Parado o jogo. Numa tentativa de inversão para o Soteldo, Ulisses, fica um lance até cômico, porque o Soteldo tem 1,60 m de altura. O lançamento foi alto, ele matou no peito, mas já estava fora do campo. Arremesso em lateral, reposição manual para o Corinthians.
Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. É lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda do campo de defesa. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Levantamento à frente, vem para o toque de bola. Yuri Alberto domina para o time do Corinthians. Ele fica no chão, cai. O árbitro para, marca. Falta para o time do Corinthians bater no seu campo intermediário. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona no campo de ataque. Maicon. Ele vem para a cobrança, tem Mateuzinho aberto. É melhor o jeito de você tocar para o Mateuzinho, chuta para lateral a bola, hein, Ronaldo? O efeito é o mesmo, né? Ela vai sair. Se tocar para o Mateuzinho ou jogar para fora, é a mesma coisa. E vem para o jogo, o time corintiano tentou descer no comando de ataque. Bem, Rabelo, vem Igor Rabelo para tirar. Domina no campo de defesa, vem para o toque de bola. Recolhe contigo no campo de retaguarda, vai para a finta, tenta o toque de bola. Não é isso não, o Washington Santos Nascimento, é que os caras são ruins de bola, velho. Estamos relatando que os caras são ruins de bola mesmo, é impressionante. A falta de vontade, tanto do Corinthians que o Fluminense hoje, é um negócio louco, né? Agora, você quer que o Washington, que eu minta para você, eu falo que tá um clássico maravilhoso, que jogão, não dá, né? O cara chega na linha de fundo, cruza para trás, atrás do gol. O outro vem, é um negócio impressionante, cara. Que tinha uma época, não tem Ulisses, tinha uma época que o cara dominava a bola. Nossa, que cara demais! A bola tava parada no pé do cara ainda. Acho que é dessa época que ele tá pedindo aí. Hoje não dá pra enganar, né, velho? Hoje tá aqui, ó. Tá nítido pra gente que as duas equipes não estão querendo estar em campo aí hoje. Nenhum dos dois, não estão nem aí. Vou dizer pra você, no Fluminense, o Bernal, os caras são Fuentes, o Otávio. Os caras não estão nem aí, filho. É bola no campo de ataque, na bola parada, quem sabe são um golzinho aí, né, Ronaldão? Pra alegrar o sábado do torcedor corintiano, né? Vamos ver se acontece aí. Mateuzinho se o Yuri aparece, se o Gustavo Henrique cabeceia pra dentro do gol aí, vamos ver. O Fabiani não vale um Cibazol também, vou dizer, viu? E vem pra cobrança de falta. Se posiciona pra cobrança de falta o time do Corinthians. Capricha, Mateuzinho. Ele partiu, levantou. Gol! Mateuzinho partiu pra bola, cobrou a falta. Eu senti um desvio sutil do André Ramalho. O cruzamento vem na grande área. O André Ramalho toca com a ponta dos cabelos da bola. Ela bate na trave e morre no fundo do gol. No levantamento do Mateuzinho, o Corinthians abre o placar do jogo no Maracanã. 1 pro Corinthians, 0 pro time do Fluminense. Mateuzinho e André Ramalho. Mateuzinho direto pro fundo da rede. André Ramalho tentou tocar, mas não alcançou. A bola bateu na trave e morreu no fundo da rede. Mateuzinho, como eu dizia, quem sabe na bola parada e o gol sai. Gol é emoção maior do futebol e essa emoção, Mateuzinho, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí, Fabiane. Vai ironizando o Mateuzinho, Fabiane, vai. Destinado aos críticos, uma batida excelente de Mateuzinho pelo lado esquerdo, mirando a entrada da área. A defesa do Fluminense dormiu no ponto, encontrando André Ramalho em boas condições de subir. E lá, surpreendendo o goleiro Fábio, que não conseguiu ver a bola passar. E cala os críticos, Mateuzinho. Corinthians 1-0 no Maracanã, Ulisses. E mudou. O gol de falta dele contra o Juventude ele fez também, mexeu o Corinthians. Sem volantes no banco, né, Ulisses? Precisando remontar o meio. Sai o camisa número 7, Maicon. Veio o camisa 46, Hugo, lateral esquerdo. É o futebol da Bandeirantes. José Luiz Canola tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Para a volta para o Yuri Alberto, domina para o time corintiano. Ele vem para a finta, tenta o toque de bola, fica no chão, cai. O árbitro manda seguir a bola no campo de defesa novamente com o time do Fluminense, que tenta descer. Soteudo aperta, ganha a jogada do primeiro, ganhou do segundo. Vem para o toque de bola, Thales Magno aperta a bola, volta com o Fluminense que domina. Agora o jogo vai pegar fogo, Ronaldo Giovanelli. Vai, esse gol aí também do Mateuzinho de falta aí pode dar 50% pro André Ramalho, que ele atrapalha a saída do Fábio. O Fábio fica indeciso. Mesmo que ele não chegue, ele atrapalhou e saiu o gol aí. Foi.
A bola volta com o time do Corinthians. André domina pelo campo de ataque. O Fábio parou para esperar o cabeceio. Lançamento vem para o Yuri Alberto. Thales Magno pede na frente. Yuri Alberto soltou para Thales Magno. Fábio no tapa tira, porque o Thales Magno não tem velocidade, não tem força física nenhuma. Impressionante. E era essa jogada que o Yuri estava esperando, Lateral né, para o Fluminense bater. Era essa jogada que o Yuri Alberto estava esperando durante todo o jogo, para correr nas costas do Fluminense. E o Fábio, com seus 45 anos, consegue ser mais rápido do que o Thales Magno. Recupera a bola, evita o que seria o segundo gol do Corinthians no Rio de Janeiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando recorde contigo no campo de defesa. Tenta o toque de bola curto novamente o time do Fluminense. Já dominou no campo de defesa para ser jogando. Prende o lance 1-0 para o time do Corinthians. 1-0 Timão. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Domínio do campo de retaguarda para Thales Magno. Domina para o time do Corinthians. Ele vai perder o lance. Tenta o toque de bola. Nossa, ele é muito ruim, cara. Recorde do campo de defesa. Romero domina para o time do Corinthians e está jogando no seu campo de defesa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso, assine já. E vem Mateuzinho, domina para o Corinthians, cruzou para o Yuri Alberto, tentou de cabeça, afasta o zagueiro. Cabeceou errado, Yuri Alberto para trás. E parece que o Mateuzinho colocou o pé na forma, porque foi o cruzamento certo que rendeu o gol. E esse aí encontrando o Yuri Alberto em boas condições de dar o peixinho. Ele faria o gol, mas cabeceou de trivela. A bola vai para trás, fica fácil para a defesa do Fluminense afastar. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Já domina o toque de bola contigo novamente. Domina no setor intermediário. Recorde no campo de defesa para ser para o jogo. O time do Fluminense para ser jogando o placar do jogo. Placar de Corinthians 1-0 para o Corinthians. Ficou o gol do Mateuzinho, não do André Ramalho, né? Que tocou com os cabelos na bola o André Ramalho. Isso, a impressão é essa, gol do lateral. E vem para o jogo o time do Fluminense, levantamento para o Cano, de cabeça ele põe para fora. E o André Ramalho falou que foi empurrado pelo Cano. É, ele tá bastante pelas irritado. costas ainda. Exatamente, ele estava à frente do Cano e ele se desequilibra no momento da disputa. O cruzamento do Riquelme foi perfeito. O Cano realmente, ele sabe, ele tem intimidade com a grande área, ele dá uma breve escorada no Ramalho, o Ramalho vai para frente e o Cano manda para fora. Mas se vai na rede, Ulisses, eu arrisco dizer que em tempos de VAR como o VAR atual, era gol normal. Porque ele errou o tempo de bola. É o futebol da Bandeirantes para você. O André Ramalho erra o tempo de bola. O André Ramalho errou o tempo de bola. E o Cano é até artilheiro, irmão. Ele é menor que o André, mas ele subiu bem na passada. E o André errou a passada. Tem cartão. Pro Hugo, é isso? Por cera, retardar o jogo. Hugo Souza leva cartão amarelo, não estava entre os pendurados. Fez? É, ele até ficou incomodado, fez um gesto ali pro juiz. Eu não reparei também, Ulisses, achei um tempo normal. Eu também não, pô. 33 minutos do segundo tempo, Hugo toma no amarelo, 1-0 pro time do Corinthians. Não foi normal o lance não, Ronaldão? Normal, ele colocou goleiro, a bola, Ronaldão afastou para bater e ele veio reclamar. Agora se eu sou o Hugo também, acaba o jogo também agora. Aí quero ver ele dar o vermelho. A bola vem pro toque de bola. Tenta descer do Corinthians. Yuri Alberto brigou, ganhou pro Timão pela direita no campo de ataque. Recolheu, foi empurrado por trás. O árbitro mandou seguir. Tiraram a chuteira do pé dele, o juiz mandou seguir. E ele tá inconformado, Ulisses. E aí? Ele nem ia em direção ao gol, ele ia em direção à lateral, mas seria uma falta perigosa em que caberia até o arremate. Ele leva o tranco pelas costas, demora pra cair, tentou lutar. O Felipe Fernandes foi o protagonista da jogada, mandou seguir, nada marcado em cima de Yuri Alberto. Tirou a chuteira dele, velho. Foi falta, hein, Ronaldão? Acabou pisando. Foi em cima e foi embaixo. E o juiz deu cartão amarelo pro Hugo. Rapaz, vai vir coisa aí. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo, torcedor do brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Placar do jogo 1-0 pro time do Corinthians, 1-0 pro Timão. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br e consulte condições. E vem pro toque de bola, Thales Magno faz o break, volta ao jogador do campo de defesa. Dominou para Angelieri, Angelieri pro Hugo. Hugo recolhe pro Corinthians, volta novamente.
novamente para Angileri. Ele domina para o time corintiano na direita. Seria o lance Angileri. Ele inverte a jogada na direita para o Mateuzinho, autor do gol do Corinthians. 1-0 o Timão. Ele prende o lance, recolhe pelo comando de ataque. Vai para a finta, solta a jogada contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola novamente no campo de defesa para ser jogando o time corintiano. Recolhe no campo de defesa para vir para o toque de bola curta pelo setor intermediário. Peças para o carro, moto, caminhão. É Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, com Nakata pode contar. Ela volta no campo de defesa para Hugo. Hugo rasga pro Timão para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola aperta. O time do Corinthians ganha a jogada no peito, solta a jogada contigo no setor intermediário. Já prendeu o Hugo. Hugo domina para o time corintiano, tentou tomar pancada. Domina o Corinthians para descer pelo setor de esquerda com Thales Magno, pesadão. Ele prende o lance, soltou a frente para Hugo. Recolheu, passa mal Thales Magno. Hugo vem na marcação, ganha lateral. O Corinthians pelo setor de esquerda ataca. Agora ele deu falta pro Fluminense, olha só, arrancaram a chuteira do Yuri Alberto, ele mandou seguir. Critério ficou longe de ser aplicado nesse lance, né, Ulisses? O que chama atenção é o Hugo, que é lateral de origem, entrando como volante, fazendo ultrapassagem. Quem sabe não seja o ressurgimento do Hugo no Corinthians, hoje a terceira opção para ala canhota. Não sei não se não vão deram o gol já pro Mateuzinho. Sei não, hein, se segundo o André Ramalho, viu, Ronaldo? Parece que ele tocou na bola, hein? Os dois comemoraram na hora. Ele tirou 50% da visão aí do Fábio, que teve que esperar. Aí acabou tomando gol. E vem Soteldo, tenta o cruzamento, levanta na grande área, sobe de cabeça, afasta a zaga corintiana, vem para tirar o tempo, não para. A Bandeirantes marca. Você confere jogados 37 minutos de bola rolando, 37 minutos de bola rolando. É etapa para você conferir final de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Fluminense 0, Corinthians tem 1. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, Lucas Bueno. Na Série C do Brasileirão, o Guarani ganhou de 2-0 do Náutico e o Caxias do Sul empatou em 0-0 com o São Bernardo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Já domínio do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Fluminense tenta correr, vem pro toque de bola, 1-0 pro time do Corinthians. Corinthians vence o jogo. A abertura vem para a direita novamente com Riquelme. Riquelme prende o lance, abre pelo setor de direita, 1-0 pro Timão. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina o time do Fluminense. Tenta descer do comando de ataque, 38 minutos de bola rolando, em velocidade, escapou da marcação no primeiro tempo, o toque de bola afasta a zaga do Corinthians, Ian sai jogando para Thales Magno, ele prende no campo de defesa para André recolhe para o time do Corinthians, para Romero já solta pelo setor de direita no campo de retaguarda, abriu para André Ramalho que rasga, ele rasga, levanta a frente no comando de ataque, a bola quica no setor intermediário, aperta novamente o time do Corinthians, Yuri Alberto escolhe a jogada para Romero, ele faz o break em cima da marcação no primeiro, prendeu, lançou para Yuri Alberto, a bola bate nele, domina para o time corintiano, tenta o cruzamento, faz o break, Yuri Alberto, o giro em cima da marcação, deu para Mateuzinho domina para Yuri Alberto toca a bola, o time do Corinthians, a abertura vem para Romero aqui atrás no campo de defesa, recomeça o time corintiano para ser jogando, domina a jogada novamente no toque de bola, Coutinho para Hugo já domina no seu campo de defesa, no campo de retaguarda para sair para o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E vem pro jogo Mateuzinho. Tomou a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Corinthians bater do campo de defesa. Vai mexer o Fluminense. Tentando se lançar o ataque. Agora sai o Bernal, camisa 5, o primeiro volante. Quem vem é 99, John Kennedy. O Urso vem pro jogo. E aí, Ronaldo? Ele tira o pessoal de marcação no meio de campo, agora ele deixa pelo menos no 4, ele coloca praticamente que 4 atacantes para jogar para cima do Corinthians e buscar a vitória. O Renato, eu acho assim, ele não é que ele é maluco, quando ele vai buscar o resultado, ele não pensa no esquema não, ele pensa mais no volume de jogo, ele já colocou o Soteldo de cima do Mateuzinho para complicar a vida do Mateuzinho e agora coloca mais um atacante, tá certo, tá perdendo o jogo, ele vai com força máxima aí agora.
A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina o time do Fluminense, placar de 1-0 para o time do Corinthians. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, levantamento à frente, bola batida, gol, vai embora! Tiro de meta para o Timão bater, o tempo não para, Bandeirantes marca! Você confere. Jogados para você conferir. 40 minutos e 30 segundos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Maraca, continua pra você, Fluminense 0-1 pro time do Corinthians na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Na Série A do Brasileirão, o Mirassol ganhou de 1-0 do Grêmio, o Fortaleza ganhou de 2-0 do Vitória e o Palmeiras ganhou de 4-1 do Internacional. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vitória do time do Corinthians, parcial 1-0. O Corinthians, Mateuzinho cobrando falta. E o que ajudou André Ramalho no gol foi impressionante. A bola volta com o time do Fluminense, que já sai jogando no seu campo de defesa. Prende o lance curto no setor intermediário. Tenta arrancar novamente o time do Flu. Abertura para Soteldo, foi para a linha de fundo, cruzou na segunda trave, subiu de cabeça, tirou Angileri, bola voltou na cara do gol, afasta a zaga do Corinthians do bate, rebate, domina, entrada da área, bola tocada de cabeça. Gustavo Henrique tira, pressão do Fluminense, 41-42 de bola rolando, bola voltou para Soteldo, sempre perigoso pela esquerda, Romero vem na marcação dele, fecha a porta, Romero ele só tem a perna direita, cruza, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, tirou Angileri, vem para brigar Yuri Alberto, toque na mão, tá marcada a falta, campo de defesa cometida pelo jogador Inácio pro Corinthians bater. E aí é o primeiro susto que o Corinthians toma, tendo a vantagem de 1-0 no placar, uma tabelinha na entrada da área, ficando cara a cara com o Hugo Souza, conseguiu salvar a defesa 1, 2, 3 vezes para impedir o perigo no ataque, um dos raros ataques do Flusão na segunda etapa. Inconformado, Renato Portaluppi leva cartão amarelo, o técnico do Flu. Porque ele tá colocando o time todo no ataque, Ulisses. Ele tá colocando o time todo no ataque, aí o Renato Gaúcho. E acontece o seguinte, até o próprio Romero tá voltando para ajudar o setor em cima do Mateuzinho, que ali começou a complicar porque tem muita gente no ataque e o Corinthians vai começar a segurar esse resultado que é importantíssimo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Já domínio do campo de defesa, tenta descer. Corinthians nesse momento indo para a 9ª posição do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, hein? Sobe amarelo, Ulisses. Passou o Fluminense nesse momento, passou o Internacional, pois não? Gustavo Henrique, porque o Fluminense queria a posse, ele jogou a bola para longe, retardou o reinício do jogo, amarelo, Gustavo. Não estava pendurado não, né? Não. Esse é a alma dessa zaga aí, viu? É bola no campo de ataque, a falta para o time do Fluminense bater. Estamos aí com 43 minutos de bola rolando, levantamento à frente, afasta a zaga, Corinthians, a bola volta para Soteldo. Ele tenta chegar, o Hugo fica olhando, recolhe novamente no campo de ataque, o Fluminense tenta descer do comando. Abertura na direita, vem cruzamento para dentro da grande área. O toque de cabeça para o meio, vai para fora. Tiro de meta para o Corinthians bater e dá um bico na bola. Foi infantil agora o Inácio. Bandeira já marcava impedimento. Que bandeira, hein, pai? Impedimento bem marcado, o Inácio livre no segundo pau, também comete a mesma infração do Gustavo Henrique, mas dessa vez sem qualquer tipo de sinalização do Felipe Fernandes de Lima. Tem tiro de meta a seu favor o Corinthians e é Hugo Souza quem repõe. É tiro de meta para o time corintiano bater. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você se posiciona. Vamos chegando já a 44 minutos, quase 43 minutos e 30, 44 minutos agora de bola rolando. Levantamento à frente, tenta tirar de cabeça, André não consegue. A bola voltaria para Soteldo, vem para o toque de bola, Coutinho novamente. O time do Corinthians recolhe, André domina para o time corintiano. Já vem para o toque de bola, parte Coutinho pelo setor intermediário. Domina no campo de meio de campo, toma pancada. O André tá caindo, é falta pro Corinthians bater. E aí foi inteligente o jovem do Corinthians, Ulisses, porque o Corinthians precisa ficar com a bola, precisa mastigar o jogo. Ele poderia esticar pro Yuri Alberto, optou em vir pro meio, ficar com ela, e aí foi atropelado na sequência da jogada pelo Inácio, zagueiro do Fluminense. Falta pro Corinthians na intermediária.
E tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater do setor intermediário no campo de ataque. 1-0 o Timão. Corinthians vence o jogo diante do time do Fluminense. Para você ligado no futebol Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tentando descer contigo no setor intermediário novamente. É o futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. 5 de acréscimo, deu o árbitro do jogo. Estamos nesse momento com 45. Levantamento à frente, Thales Magno dominou, tentou soltar para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, mas está parado o jogo. Nada disso tá valendo. Porque no momento que sobe para testar a bola para o meio, o Thales Magno faz uma infração para cima do Riquelme dentro da área. Impede a jogada perigosa do Corinthians, o Flu cobra no campo de defesa. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante, torcedor brasileiro. Ela volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente o time do Fluminense. Já prende o lance no campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente, lançamento vem no comando de ataque, a bola passa por todo mundo. Hugo pega. Pegou o Hugo, goleiro corintiano, para ser jogando já no seu campo de defesa. É bola para o time do Corinthians descer no campo de retaguarda. Motopeças de qualidade, a Nakata conte com desempenho e a confiança que a marca líder em suspensão. Também em motopeças, Nakata, pode contar, torcedor brasileiro. Placar de 1-0 para o time do Corinthians diante do time do Fluminense, domina o time corintiano. Olha o chapéu do André, ele domina a balança na marcação, liga a jogada no comando de ataque, vai tentar o toque de bola, o Corinthians arranca na velocidade. Thales Magno pediu André, demorou para lançar e perde a jogada para o time do Fluminense, que já domina no campo de ataque pela direita, tenta descer, vem Rian na marcação, aperta o Fluminense, tenta arrancar para o comando de ataque, bola volta no campo de defesa. Vamos chegando já a 47, mais 3 minutos de jogo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Yuri Alberto volta para marcar a bola, volta no toque de bola novamente, domina o time do Fluminense para ser jogando pelo comando de ataque. Você na Bandeirantes, já Bandeirantes com você, domina o time do Flu, vem com Riquelme. Ele prende o lance, gira a jogada na intermediária no meio de campo, soltou para Igor Rabelo. Igor Rabelo abre a jogada pelo setor de esquerda, Soteldo pede, a bola vem no toque de bola com Lúcio Acosta, abriu para o toque de bola, Coutinho à frente do comando de ataque, aperta o Fluminense, cruzamento na segunda trave, subiu de cabeça, afasta a zaga do Corinthians com Gileri, a bola volta, Thales Magno marca, aperta novamente, recolhe 47 minutos, tenta o toque de bola, Thales Magno para sair para o jogo, Angileri vem tocar na bola, ela vai embora, escanteio para o Flu bater na direita. E aí mostrou toda a experiência de quem estava por ali, o camisa número 46... Perdão, o camisa número 14, o Hermancano, consegue sustentar o Angileri e completa o serviço. Manda para escanteio, 47,5, vem bola na área. E vem bola na área do time do Corinthians, levantamento na boca do gol, o toque de cabeça vem para tirar novamente Romero, a bola volta com André, perde o lance, Romero aperta para o time do Corinthians, André tenta ganhar, Romero faz a falta. Tá parado o jogo, falta pro time do Fluminense bater. O Otávio ficou no chão. E aí foi pouco inteligente o Romero, ele não viu que na sequência da jogada o André teria um contra-ataque 2 contra 1, ele e o Yuri Alberto conduzindo. É mais uma chance pro Flusão levantar a bola na área, quem sabe não seja a última do jogo, Ulisses. É bola no campo de ataque, 48 minutos e 30, 1 minuto e 30 para terminar o jogo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, é falta para o time do Fluminense bater, se posiciona Lúcio Acosta, ele vem para a cobrança, levantou na segunda trave, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para o Timão cobrar. E agora, por mais que já tenha amarelo por cera, o Hugo Souza não tem nenhuma pressa para cobrar o tiro de meta. Ele espera o Corinthians se reposicionar e aí sim vai buscar a bola posicionada no cone ao lado do gol. Vem aí a cobrança, o Corinthians vai vencer. 48 minutos e 45 segundos de bola rolando, 1 minuto e 15 para terminar o jogo. Ronaldo, o jogo não foi bom, mas a vitória por enquanto é ótima pro Timão, hein, Ronaldo? A vitória foi o mais importante, né? Mas agora as duas equipes deixaram a desejar no primeiro. No segundo tempo, com as mudanças, os treinadores não aguentaram ver aquilo. As duas equipes mexeram bem, o Renato também mexeu bem e o jogo fluiu no segundo tempo, Ulisses. É lateral pro Timão bater pelo setor de direita do campo de ataque, 0 Fluminense, 1 pro time do Corinthians, você ligado. Mateuzinho fez o gol pro Timão, a bola volta para Romero, prende na linha de fundo, vai tentar levantamento à frente do comando de ataque, faz o break, Romero protege pro time do Corinthians, a bola sai. Em escanteio pro Corinthians bater pela direita de ataque. E aí o Romero é manhoso, né, Ulisses? Ele sabe o que faz nesse tipo de situação, quando o jogo começa a ficar uma guerra. Ele prende, contra 3 marcadores do Flu, conquista o escanteio. Falta pouquinho, o Corinthians vai confirmando a vitória no Rio.
Faltando 20 segundos para terminar o jogo. 1-0 pro Corinthians em cima do time do Fluminense. Canta fiel torcida corintiana. Zenildo Alves de Brito ligado. Leninha Lobo também. Adir Correia de Melo. A bola volta com o time do Fluminense. Tenta descer do campo de ataque. Aperta o time do Corinthians. Bola volta para Soteldo. Soteldo domina do campo de defesa para ser pro jogo. Recolhe a jogada quando ergue o braço. O árbitro, é fim de jogo. 0 Fluminense, 1 Corinthians. Mateuzinho na cobrança de falta. Timão vence no Maraca, vitória gigante do Corinthians no Maracanã. Na Bandeirantes vem o apito final. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses Costa, vitória gigante mesmo, né? Pelo nível do futebol, gigante, grande vitória do Corinthians, grande vitória. O jogo foi fraco, mas a vitória foi enorme mesmo, porque são 3 pontos contra um adversário muito pesado como é o Fluminense. Então 3 pontinhos aí, o Corinthians vai somando pontos, porque não vai brigar pelo título do Brasileiro, mas tem a Copa do Brasil para brigar no final do ano, e aí tem que chegar com moral, primeiro na semifinal contra o Cruzeiro, lá no dia 10 de dezembro, tá longe ainda, faltam 3 meses. Vamos lá, Luiz Fabiani! Festa corintiana no Maraca! Ah, como o Corinthians gosta de ganhar do Fluminense no Maracanã, viu, Fabiani? Gosta demais, o Capri. Inclusive, fazia um tempinho que não tinha essa sensação. Desde 2017, o Corinthians não batia o Fluminense jogando no Maracanã. Há um hiato em 2019 que o Corinthians consegue empatar com o Fluminense no tempo normal e classifica no gol qualificado na Copa Sul-Americana. Mas um Corinthians e Fluminense no Maracanã é palco de grandes episódios da história, como a invasão em 1976, o gol do Russo nos pênaltis, o Tobias pega 3, então um palco que o Corinthians gosta de jogar. E é uma vitória de tremenda importância ao alvinegro, pensando em situação na tabela. O Corinthians, pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, vai ocupar a parte de cima da classificação. O corintiano, nessa noite, vai dormir na parte de cima da classificação. Em 9º lugar, ultrapassando esse mesmo Fluminense, o Corinthians vai a 29 pontos em 23 partidas disputadas até aqui. Claro que ainda há alguns outros concorrentes que vão jogar na rodada, podem ultrapassar o Corinthians, mas um resultado de enorme importância. Agora o Timão vai ter um período para descansar, volta a campo daqui 8 dias, quando visita o Sport na Ilha do Retiro. Capri. Valeu, você já volta aí. Vamos ouvir Dorival Júnior na sequência no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Mas antes do apito final, temos que escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet, Bandeirantes de Flu 0, Corinthians 1. Agora é com o Ronaldo Giovanelli, vamos lá. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, jogou, brilhou. Então me conta, Ronaldão, quem é o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes? Rapaz, o craque, hein, Capri? Quem seria o craque? Na bola parada, Mateuzinho fez o gol e o jogo foi ruim demais. Eu vou então colocar na conta do Guinegão, que foi o que mais brigou aí, teve quanto o tempo que ele ficou em campo, depois ele fez a tabela junto com o Yuri Alberto, depois ele saiu, mas a verdade é que o Guinegão foi o cara que mais entregou pra mim nesse jogo aí. Ele sempre briga, né? É um brigador e é um cara que entrega tudo em campo. Guinegão é o melhor em campo. Ronaldão. Chamar de craque do jogo assim também ficou forte, né? Meio pesado, craque do né? jogo, o jogo hoje foi... Tô vendo o scout aqui, o Corinthians deu 2 finalizações no gol. 2! Meu Deus, que jogo ruim, meu pai. O jogo foi péssimo. Mas o Corinthians chutou 2 vezes e fez um gol. O Fluminense chutou 15. O Hugo nem trabalhou muito também, a bem da verdade, né? 15 e não fez nenhum. E é isso, futebol é isso aí. 3 pontos fundamentais pro Corinthians nessa vitória. Vamos falar mais, Ronaldão, no apito final, que tá chegando aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Na sequência, para falar mais dessa vitória gigante do Timão, até já. E também falar da vitória do Palmeiras no apito final, até já.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! É bola no campo de ataque. Na bola parada, quem sabe só um golzinho aí, né, Ronaldão? Pra alegrar o sábado do torcedor corintiano, né? Vamos ver se acontece aí. Mateuzinho na se bola. o Yuri aparece. E vem pra cobrança de falta. Se posiciona pra cobrança de falta o time do Corinthians. Capricha, Mateuzinho. Ele partiu, levantou. Gol! Mateuzinho partiu pra bola, cobrou a falta. Eu senti um desvio sutil do André Ramalho. O cruzamento vem na grande área. O André Ramalho toca com a ponta dos cabelos da bola. Ela bate na trave e morre no fundo do gol. No levantamento do Mateuzinho. O Corinthians abre o placar do jogo no Maracanã. 1 pro Corinthians, 0 pro time do Fluminense. Mateuzinho e André Ramalho. Mateuzinho direto pro fundo da rede. André Ramalho Tá aí Ulisses Costa e o gol do Mateuzinho. Teve uma passagem ali ainda, né, de cabeça. Mas o Mateuzinho foi quem marcou o gol do Timão, gol importantíssimo que garante 3 pontos e a vitória lá no Maraca contra o Fluminense, vitória por 1-0. Aliás, antes de ouvir o Ronaldão, deixa eu só dar uma passada com o Lucas Bueno, porque é importante agora o torcedor corintiano quer se situar na tabela de classificação, não é? Então vamos lá, Lucas. Jogos deste sábado, todos os jogos realizados e a tabela de classificação do 1º ao 20º, pra gente entender aí onde tá o Corinthians, quem tá perto da zona do rebaixamento, quem tá aí nas primeiras posições. Vamos lá, Lucas Bueno! Vamos lá, Capri. Hoje, para começar a rodada, tivemos Grêmio 0, Mirassol 1. Na volta de Arthur, após passar um tempo na Europa, ele volta ao Grêmio e não conseguiu ajudar o time do Rio Grande do Sul e perdeu por 1-0 para o Mirassol. Outro jogo, tivemos Fortaleza 2, Vitória 0, Palmeiras 4, Internacional 1. E para fechar a rodada da Série A, Corinthians 1, Fluminense 0. Na Série B, tivemos Paysandu 0, América Mineiro 0, Vila Nova 1, Remo 1. Já na Série C, Náutico 0, Guarani 2 e Caxias do Sul 0, São Bernardo também 0. Agora vamos passar a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, a gente tem o Flamengo com 47 pontos. Em segundo, o Palmeiras com 46. Em terceiro, Cruzeiro com 44. Em quarto, o Mirassol com 38, fechando o G4 do Brasileirão. Em quinto, o Bahia com 36. Em sexto, o Botafogo com 35. Em sétimo, o São Paulo com 32. Em oitavo, o Bragantino com 30. Em nono, o Fluminense com 28. Perdão aqui, só um pequeno ajuste aqui. Desculpa, o Corinthians está em nono com 29 e o Fluminense em décimo com 28.
o Internacional em 11º com 27, o Ceará em 12º com 26, o Grêmio em 13º com 25, o Atlético Mineiro em 14º com 24, o Vasco da Gama em 15º com 22 pontos, o Santos em 16º com 22 pontos também, abrindo a zona de rebaixamento, o Vitória com 22 pontos em 17º colocado, o Juventude em 18º com 21, o Fortaleza em 19º com 18 pontos e o Sport em último colocado com 20 pontos, Capri. Valeu, Lucas Bueno aí, portanto, atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians dá um belo salto com essa vitória, com esses 3 pontos, vai para a 9ª posição, tá na primeira parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, 9º lugar com 29 pontos. Vitória gigante, importantíssima para um time que até o outro dia estava lá embaixo, mirando a zona da degola, agora já dá uma respirada. Atenção, Ronaldo Giovanelli, agora é com você, Ronaldão, quero te ouvir, a torcida do Timão também quer te ouvir para entender e compreender como foi essa vitória do Corinthians. Depois de um primeiro tempo pífio, né? Tá louco, olha, um dos piores primeiros tempos que eu vi aí nos últimos tempos, mas no segundo tempo o Corinthians fez o gol e volta para São Paulo com 3 pontos. Conta pra gente aí, Ronaldão, explica tudo, como é que foi a vitória do Timão. Fala, Ronaldo! Capri, a verdade é que o primeiro tempo, não vamos nem lembrar do primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogo ficou aberto. O jogo abriu para as duas equipes, mas mesmo assim não saía aquelas triangulações que a gente costuma ver com as duas equipes com o time reserva, com muitos desfalques, né, vamos dizer assim, mas não saía um time, parecia que eles acabaram de se encontrar ali todo mundo e foram para o estádio. Aí o Corinthians conseguiu achar esse gol na bola parada aos 30 minutos, o Corinthians acaba recuando um pouco mais, e o que sobressai é que o Dorival, diferente do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho teve que vir pra cima e colocar bastante atacante, colocou o Soteldo aberto, colocou o Riquelme, ele mexeu bem na equipe dele pra tentar surpreender o Corinthians, com o próprio John Kennedy também entrou no finalzinho, o menino Acosta também, que é do mesmo tamanho do Soteldo ali, começaram a fazer uma fumaça e tentar jogar mais pelas laterais, e foi isso que tentou fazer o time do Renato Gaúcho, mas depois que tomou o gol. E o Corinthians, ele liga um sinal de alerta, porque acaba jogando no 4-4-2 e jogando na frente ali com o Yuri e com o Negão. Eu achei legal essa combinação que o Dorival colocou em campo, porque ele aproveitou da velocidade também do menino, da velocidade do Yuri, para tentar surpreender o time do Fluminense. Mas um jogo muito abaixo, pelo cansaço dos atletas, pela mexida dos dois treinadores. O que chamou a atenção do lado do Fluminense, que eu falei do Renato, que ele coloca um monte de atacante para ir para cima da defesa. E aí o próprio Dorival vê a necessidade de colocar mais alguém no meio de campo e coloca esse menino, o André Luiz, que tem a mesma passada do Gilmar Fubá, para fazer o meio de campo. Então ele acaba povoando novamente. O primeiro tempo foi ruim por causa disso, tinha muita gente no meio de campo. O Ganso acabou saindo também, que era o cara que tinha mais qualidade para poder fazer algo diferente pelo Fluminense. Ele saindo, perdeu toda essa qualidade dessa bola chegar pela lesão. Então foi um jogo muito abaixo, mas muito abaixo. E eles estão reclamando muito de cansaço, mas teve a parada. O Fluminense sim pode reclamar, porque foi pro Mundial lá, não teve essa parada, mas conseguiu também descansar um pouco nessa data FIFA. Mas assim, a entrega foi muito abaixo do esperado e a qualidade do jogo foi muito ruim, mas muito ruim dos dois lados. E o que tentou fazer o Renato Gaúcho, se ele tem o time dele prontinho, se ele tem o time dele titular, ele poderia surpreender. Mas as duas equipes muito abaixo, ficou 1-0 e poderia ter sido 1-0 também pro Fluminense, porque teve um lance no meio da zaga, onde o Cano conseguiu dar uma cabeçada e o Hugo pegou na mão ali, mas um jogo muito pobre ali de lampejos das duas equipes de criação. Não teve criação para nenhum lado, foi mais chutão para lá, chutão para cá, posicionamento. Aí entrou o Thales Magno muito mal. O Romero melhorou quando foi ajudar o Mateuzinho do lado direito. Então, assim, taticamente muito pobre e muito assim, abaixo do que a gente esperava. Por ter dois times brigando aí por uma Copa do Brasil, é muito pouco, Capri, que a gente viu hoje aqui. E assim, deprimente. Acho que o público que foi lá ver, acho que só valeu pro Corinthians a vitória, que poderia ter ido pro lado do Fluminense também. Mas na verdade o que valeu foi só a vitória. Agora, de bom para se tirar desse jogo aí, só a estreia desse menino André Luiz, que tem uma passada bonita,
lembrando o Gilmar Fubá. De resto, Capri, 1-0, o Corinthians saiu no lucro aí, num jogo ruim, mais um jogo ruim na vida do Corinthians, Capri. Foi ruim mesmo, mas os 3 pontos fundamentais. Hoje o time muito desfalcado também, né? Sem muitos jogadores. Então acho que o Dorival Júnior, na hora que botar a cabeça no travesseiro e fizer as contas, né? Tava ser um monte de gente ali de titular. E voltar com 3 pontos vai ser um baita de um enorme de um alívio. Agora, Ronaldão, o Corinthians está a 16 pontos, né? Daquela conta mágica lá de 45 e se livrar da Série B. E o Corinthians não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, longe disso, né? Não dá. Mas o Corinthians vai mirar mesmo o título da Copa do Brasil. Restam 4 jogos para o Corinthians ganhar o título da Copa do Brasil. E é um título gigante e importantíssimo. E 16 pontos para o Corinthians atingir os 45 e dar aquela respirada e falar, não tenho mais risco de rebaixamento. Só que faltam 3 meses para a disputa da Copa do Brasil. É muito tempo, né? O que você acha que o Corinthians deve fazer aí, hein, Ronaldo? Deve logo pensar em chegar nos 45 e depois só mirar a Copa do Brasil? Deve ainda olhar para cima da parte da tabela do brasileiro? O que o Corinthians tem que fazer agora nesses 3 meses com esse cenário aí, hein? Primeiro é agradecer o Dorival Júnior, que o Dorival Júnior é o cara do mata-mata e hoje ele conseguiu um grande resultado. Porque se você for levantar um todo o Corinthians agora, Capri, foi um ano ruim pro Corinthians, ainda mais dentro e fora de campo. Dentro de campo, que esse transfer ban que ainda fica aí assolando todas as esquinas, alamedas do Parque São Jorge. E fora teve já o impeachment, já teve a saída de um presidente, agora teve também um presidente do conselho falando muitas besteiras, de vez de agir junto com o Ministério Público. Era a hora dele falar, agora estamos com o Ministério Público, vamos agir, vamos tirar o pessoal que arrebentou o Corinthians e se esconde nas alamedas do Parque São Jorge. Então, esse foi o lado ruim, esse é o ano ruim do Corinthians. E nesse ano ruim, apareceu o Dorival que conseguiu fazer um time de uma lambança que foi feita de organização, de programação para o Corinthians, com jogadores que não têm capacidade de estar no clube, a verdade é essa. Aí o treinador tem que inventar de tirar o cara de uma posição, colocar em outra, porque para tentar trazer o cara de novo para dentro do grupo. Ele tem lesões, ele tem jogadores que não conseguem dar uma sequência. Quando ele tira o Memphis, quando ele tira por lesão, sai o Memphis, sai o Garro, sai o Yuri. Ele conseguiu, a sorte que ele conseguiu achar 2 meninos aí ainda, agora tá vindo o terceiro, que é esse André Luiz, no meio de campo. Quer dizer, o Corinthians teve um ano péssimo, se for analisar, foi péssimo do lado de fora, e dentro só o Dorival que conseguiu salvar, e está salvando esse ano numa briga por uma Copa do Brasil, e faltando apenas 16 pontos pro time respirar, aliviado para esse ano aí. Mas o ano não tem o que se comemorar no Corinthians esse ano, não. A não ser que o presidente do conselho, o Tuma, ele haja trabalhe junto com o Ministério Público e tire todas aquelas pessoas que fizeram mal do Corinthians. Porque agora é o que o torcedor quer ver. E o torcedor vai cobrar dele. Porque não adianta ele vir aqui falar coisas, falar do Flamengo e falar de que não quer pagar. Porque quem tem que fazer esse tipo de coisa é o presidente do clube, não ele. Ele tem que agir junto com o presidente de ética e eliminar as pessoas que fizeram mal pro clube. Esse é o dever dele. E o dever do Dorival é montar um time e achar um time. Ele está conseguindo aí. Ele já está conseguindo fazer o time respirar e brigar por uma Copa do Brasil. A sorte é que ele tem tempo. E o departamento médico também tem que vir para ajudar o treinador, ajudar a comissão técnica. Falar, olha, esse jogador aqui ele não vai poder contar. Esse aqui nós estamos levando para ele de volta. Porque a gente só fica sabendo pelos bloguinhos. Quer dizer, eles ficam falando coisinhas e você não tem o que de real no Corinthians. E um departamento inexistente. Então o Corinthians tem que ser passado a limpo o mais rápido, Capri. O mais rápido possível. Porque mesmo nessa lambança toda que aconteceu extra-campo, o Corinthians conseguiu sobreviver de um cara que manja muito de futebol. E muitas vezes sem peça para trabalhar. Então, se o Corinthians realmente quiser sobreviver, chegar aos 16 pontos e brigar por um título, tem que fazer o Dorival respirar tranquilo lá dentro de campo. E tirar todas as ratazanas de tudo quanto é lugar de lá, Capri. Só assim o Corinthians vai voltar a ser grande pro ano que vem, pensar em algo maior. Porque esse ano aqui saiu no lucro, porque teve um treinador, Capri. Perfeito. Grande Ronaldo Giovanelli. Valeu, Ronaldão. Muito bom sempre ter você com a gente aqui no apito final.
dá uma respirada agora, porque domingo que vem tem mais. Domingo que vem é contra o Sport lá em Recife. Bom descanso, Ronaldão. Ótima semana aí e até o próximo domingo. Tchau, Ronaldo. Obrigado, Capri. Um abraço, boa noite. E não pode perder o jogo aberto na segunda-feira, que a Renata... E o Prédio, eu não vi o Prédio também. Tentei mandar mensagem pro Prédio, né? O Prédio e a Renata se encontraram aí pra chorar juntos. Os dois se encontraram. Só pode ser. Os dois Obrigado, Capri. Boa noite. Tchau, Ronaldão. Tá aí o Ronaldo Giovanelli. Valeu. Ronaldão tá aí com a gente, com a opinião Bandeirantes de Fluminense 0, Corinthians 1. Atenção, Luiz Fabiani e o Dorival Júnior. Vai falar ou não vai, Fabiani? Vai falar, Capri, não tenha dúvidas. A gente, inclusive, tá no aguardo para que ele chegue na sala de entrevista coletiva. Hoje ele não vai demorar, não, hein? Pelo amor de Deus. Hoje é sábado, Fabiani, hoje é sábado. Mano, liga lá pro Dorival, falou, Dorival, hoje é sábado. Acelera facilitar, aí. Né? Facilita aí, Dorival. Precisamos comer pizza ainda, entendeu? Vai, Dorival, fala logo. Você tá acompanhando, Capri, nos últimos apitos final aqui na Rádio Bandeirantes. A demora do Dorival para as coletivas tem sido constante. O Renato já tá falando. O Renato Portaluppi já tá falando. O Dorival ainda sem sinal dele. Daqui a pouco ele aparece para dar os esclarecimentos dele. Eu tô curioso para ver, Capri, ele explicar um pouco essa escalação que terminou o jogo. O torcedor que tá chegando agora, que viu só o resultado, uma vitória importante do Corinthians contra o Fluminense, eu informo a esse torcedor que o Corinthians terminou o jogo da seguinte forma. Hugo Souza no gol. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Andileri. Rian, André e Hugo. Romero, Thales e Yuri Alberto. Então foi um catadão do Corinthians, mas que foi suficiente para garantir os 3 pontos. Importantes 3 pontos no Brasileiro, Capri. Foi um time, olha... Hoje o Corinthians precisa levantar muito as mãos pro céu e agradecer demais. Mas muito, porque com esse time aí, ser um monte de titular, voltar com 3 pontos do Rio... É um milagre de São Jorge hoje que o Corinthians conquistou lá no Rio de Janeiro. Deixa eu fazer o seguinte então, Fabiano, pra gente ganhar tempo, porque já também vamos falar da vitória do Palmeiras sobre o Internacional. Que primeiro tempo do Palmeiras, hein? O Palmeiras fez um primeiro tempo de manual. Eu assisti hoje o melhor primeiro tempo do ano, Palmeiras e Inter, e o pior primeiro tempo do ano, Fluminense e Corinthians. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, não é? Então, os dois venceram, o Palmeiras venceu e o Corinthians também venceu. Então, pra gente ganhar tempo aqui, eu vou pro intervalo rápido, rapidinho mesmo. Na volta, quem sabe, Dorival Júnior já estará falando aqui no apito final nesta noite de sábado, às 11h13. O apito final volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Cíntia Ribeiro, presidente do PSDB Mulher. Chega de brigas políticas que só atrasam a vida da gente. O que queremos é unir o Brasil, criando oportunidades para todos, especialmente para as mulheres. O PSDB trabalha para abrir caminhos e devolver a esperança que move a vida dos brasileiros. Porque o Brasil pode e merece ser muito melhor. Feliz seu PSDB. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. O Brasil cresce quando tem propósito, união e trabalho. Foi assim que vencemos momentos difíceis, quando responsabilidade fiscal e programas sociais andaram de mãos dadas. É assim que vamos seguir, construindo um futuro melhor para cada família. O PSDB acredita que equilíbrio não é fraqueza, mas é força para transformar e avançar com coragem. Esse é o caminho que queremos para o Brasil. PSDB, radical no que importa. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11:18 no apito final da Bandeirantes, apito final de Corinthians 1, Fluminense 0. É isso mesmo, o Timão venceu no Maracanã por 1-0. 3 pontos importantíssimos para o time do técnico Dorival Júnior. Já já vamos falar de Palmeiras 4, Internacional 1, grande vitória do Verdão. Fez um primeiro tempo gigante o Palmeiras e depois do segundo tempo só administrou, né? Tanto que o Inter ainda acabou marcando um golzinho ali na segunda etapa, mas o Palmeiras em 30 minutos de jogo do primeiro tempo fez 4-0 e atropelou, massacrou o Internacional no Allianz Parque. 11:19. E aí, qual é a situação do Dorival Júnior, hein? Ô, Fabiane, me conta aí, o que tá pegando aí com o Dorival Júnior, hein? Sem sinal de Dorival Júnior até aqui, Capri. Tá tomando o tempo dele, deve estar revendo alguns lances do jogo, conversando com a equipe de comunicação do Corinthians. E aí sim vai aparecer pra coletiva. Mas por enquanto, nada do professor corintiano. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, porque, claro, é importante ouvir o Dorival Júnior, né, pra gente ter uma noção do que vai acontecer. Só pra gente situar o nosso ouvinte também, Fabiane, em relação aos reforços. O Corinthians está impedido de contratar reforços, está com um transfer ban ativo, não é? Então, dá pra dizer que até o final do ano, quem estava esperando reforços aí pode tirar o cavalinho da chuva, vai com esse elenco, com esse time até o fim do ano e na briga pelo título da Copa do Brasil também, não é? É por aí, Capri. Existe uma hipótese remota do Corinthians conseguir se livrar do transfer ban, pagar o que deve ao Santos Laguna, e aí ele está liberado a contratar jogadores que estão sem contrato. Então, jogadores sem clube, na hipótese do Corinthians se livrar do transfer ban, podem ser contratados. Mas isso não está nos planos. Inclusive, a nova diretoria prega uma austeridade e redução da folha salarial mensal do Corinthians. Então, é difícil acreditar em reforços. Isso deve ficar realmente para o ano que vem. Vamos ver aí o que é que o Corinthians vai fazer, qual vai ser o caminho do Corinthians para tentar chegar a uma situação um pouco mais tranquila e confortável com o elenco, né? Um elenco que pode ser aí uma situação mais difícil para o time. Eu preciso ficar com tempo aqui para a gente ouvir Dorival Júnior e depois o trabalho do Bruno Milhozzi e do Leandro Quesada para Palmeiras e Internacional. Então eu vou para mais um rápido break aqui, mais uma parada bem rápida, rapidíssima mesmo. E na volta, tenho a impressão que já teremos Dorival Júnior falando conosco. Até já.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais. Chega de tanto radicalismo e de tanta inconsequência. De um lado, um governo do PT que não entrega nada. De outro, essa oposição radicalizada que vem trazendo prejuízos sérios ao Brasil. O extremismo separa as famílias e nunca fez bem a ninguém. Eu sempre combati o PT e, ao mesmo tempo, não me identifico com as pautas radicais do bolsonarismo. Se você pensa como eu, temos um caminho. Venha conosco, venha com o PSDB. Filie seu PSDB. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seu nome pode entrar para a história. A Fundação Dorina Noel para Cegos está em reforma para ampliar os atendimentos gratuitos a pessoas com deficiência visual. Com a sua doação, vamos construir um futuro mais inclusivo, com mais autonomia e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos. Acesse fdnc.org/reforma. Doe e tenha seu nome registrado no site ou até mesmo em uma das paredes da Fundação. Vamos juntos transformar vidas e construir novas histórias. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Há 93 anos, no governo Getúlio Vargas, o Brasil conheceu o primeiro voto feminino. Desde então, a luta das mulheres nunca saiu das ruas. O Brasil mudou, mas para mudar de verdade, precisamos de mais mulheres decidindo o nosso futuro. Trabalhismo, segurança pública, combate à violência de gênero, igualdade salarial. Com mais mulheres na política, seguimos transformando realidades. PDT, a força de quem age. Imper Mais, pode chover à vontade. Imper Mais, é telha de verdade. A chuva cai, não incomoda mais. Eternite, Imper Mais. Se a nuvem fecha, eu não ligo, não. Telhado firme contra a infiltração. Pode chover, não ligo mais. Eternite, Imper Mais. Imper Mais, pode chover à vontade. Imper Mais, é telha de verdade. Exige a Imper Mais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. O Brasil cresce quando tem propósito, união e trabalho. Foi assim que vencemos momentos difíceis, quando responsabilidade fiscal e programas sociais andaram de mãos dadas. É assim que vamos seguir, construindo um futuro melhor para cada família. O PSDB acredita que equilíbrio não é fraqueza, mas é força para transformar e avançar com coragem. Esse é o caminho que queremos para o Brasil. PSDB, radical no que importa. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br. Com a Laú avançando após a desclassificação do Independiente da Argentina por conta da confusão no Estádio Libertadores da América, o chaveamento das quartas de final da Sul-Americana ficou da seguinte forma. De um lado, os confrontos entre Lanús e Fluminense e Alianza Lima contra a Universidade de Chile. Do outro, o Del Valle encara o Once Caldas e o Galo pega o Bolívar.
Lembrando que, apesar de seguir na competição, a Laú foi punida com a perda do mando de campo e vai jogar no Chile sem a presença da torcida por 7 jogos e também não poderá ter torcedor visitante durante o mesmo período. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h26 no apito final da Bandeirantes, apito final de Fluminense 0, Corinthians 1. Daqui a pouquinho o que é que tem? Já vamos falar também da vitória do Palmeiras. Deixa eu ouvir o Lucas Bueno. Ô Lucas, jogos de amanhã, atenção, hein? Amanhã vamos lá para as partidas que completam esta rodada do Campeonato Brasileiro. Fala pra gente aí, Lucas. Vamos lá, Capri. A primeira partida de amanhã começa às 11 da manhã. Bragantino Sport, Bragantino jogando em casa. Logo depois a gente vai para Atlético Mineiro e Santos. Neymar confirmado para essa partida que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. Depois teremos Juventude e Flamengo também às 16 horas. Logo após isso, São Paulo e Botafogo às 17h30 também com transmissão da Rádio Bandeirantes. E para fechar a rodada de domingo, Vasco e Ceará, Vasco jogando em casa às 8h30 da noite, Capri. Muito bom, e amanhã, Fabiane, amanhã pode ter título do Corinthians, hein? No futebol feminino, Campeonato Brasileiro, amanhã, Corinthians e Cruzeiro, olha aí, ó, vai ter Corinthians e Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil, e amanhã tem a grande decisão do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro no futebol feminino, o Corinthians podendo conquistar mais um título no futebol feminino no Campeonato Brasileiro. Você viu, Fabiane? Claro, Capri, estamos acompanhando. O Corinthians tem essa hegemonia no futebol feminino que é muito legal de acompanhar e está criando um laço, uma identificação com o torcedor muito grande e rara para o futebol brasileiro, né? O jogo a partir das 10h30 da manhã, né? O Química Arena, mais de 40 mil ingressos vendidos. E vamos de boa notícia? Dorival tá falando, Capri. Bora lá, então! 13 delas, 50% nós não sofremos gol, não sei se é mais ou menos são esses números, mas me lembrei assim vagamente a respeito da situação e se era naquele momento um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho. Nós estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, perdemos o Garro antes até do início da partida. Agora talvez não tenhamos no final de semana, juntamente com o Gui, que também tomou o terceiro cartão amarelo, o Gui Negão. Então, assim, nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrarmos soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Thales, como o Romero, como o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Thales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. Então é isso que nós queremos. Agora, às vezes fica muito difícil você ter, como nós tivemos em jogos anteriores, posse, tivemos domínio, tivemos a criação de oportunidades de gols e não finalizamos as partidas. Então, eu acho que em algum momento também nós teríamos essa condição. Eu fico feliz pelo momento. Há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito em detrimento, às vezes, de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa, mas nesse momento aí, eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Dorival, Davi, da Rádio Coringão. Ajustando o microfone para o Dorival falar. Obrigado com o microfone. Aí. Tá batendo, não? Dorival, aproximadamente 5 meses atrás, você estava presente aqui quando o Corinthians perdeu de 4-0 para o Flamengo. E agora você vem e o Corinthians tem essa vitória em cima do Fluminense. Como você avalia? Qual a diferença do Corinthians daquele momento para o Corinthians de agora? Não, eu acho que o trabalho está caminhando, não tem assim... eu acho que tudo que eu fale, às vezes, possa dar uma outra conotação. Eu acho assim, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação.
ainda é uma situação preocupante. Nós não gostaríamos de estar aonde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrídio, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e que a gente possa fazer as opções pelos melhores atletas em campo. Eu acho que nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. Dorival, Vitor Scaroli do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre 2 garotos, né? O primeiro, o André, que fez sua estreia hoje, e o segundo, até aproveitando a oportunidade, né? Nessa ausência do Garro, eu queria entender o que você pensa do Gui Amorim, né? Que é um jovem que vem se destacando na base do Corinthians, se de repente ele vem treinando com o profissional, se ele tem chance de ser relacionado. O Corinthians não tem esse meio campo e de repente ele se encaixaria ali como um substituto do Garro. Queria aproveitar a oportunidade para te ouvir sobre. Obrigado. Assim, alguns garotos estão vindo. Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos aí uns 50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns... e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos, independente da posição que ocupem. E essa preparação, ela demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições e treinamento, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré, tem acontecido com os demais garotos que aí estão. Esse menino, ele está sendo observado, ainda não teve assim uma real oportunidade de poder estar trabalhando com a gente e vamos aguardando para ir conhecendo um pouco mais. A todo momento nós estamos buscando sempre 6, 7 jogadores das categorias, colocando ali, aos poucos a gente vai olhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a sequência absurda de jogos que nós tivemos aí até outro dia. Agora, talvez, com semanas em aberto, nós talvez tenhamos um pouco mais de tranquilidade para podermos, aí sim, observarmos um pouco mais, não só ele, mas a grande maioria dos garotos que ali estão. Dorival, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. A minha pergunta é sobre o Rodrigo Garro. Ele já deu várias declarações públicas do quanto que o problema no joelho, as dores no joelho, o atrapalham dentro de campo. E hoje, mais uma vez, você perdeu o Rodrigo Garro por conta de uma questão clínica. Quanto que essa questão clínica do Rodrigo Garro te preocupa? O quão, se for medir de 0 a 100%, quanto que você tem o Rodrigo Garro para esse restante Campeonato Brasileiro e principalmente pensando, claro, na semifinal da Copa do Brasil? É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta e dependendo dos jogadores que atuem na equipe adversária, é natural que você vai levar uma desvantagem muito grande. Ou seja, quem coloque ou quem repita a mesma escalação dos jogos do meio para o final de semana num curto período de tempo, vai ter muitas dificuldades em relação à equipe que, de repente, escale uma equipe mais equilibrada, mais mesclada, ou daqueles jogadores que não tenham participado, como o Fluminense fez hoje, onde, pela minha lembrança, apenas o Fábio participou dessa última partida. Aqui, Dorival, boa noite. Lucas Brasileiro.
Aí, Dorival Júnior atendendo a imprensa, dando seus esclarecimentos a respeito do jogo, Capri. Interessante a resposta dele sobre o Garro, afirmando que o jogador realmente está abaixo do esperado fisicamente e que o torcedor não deve estranhar se nos próximos jogos ele aparecer como opção no banco de reservas. O problema do Garro tem sido... era o joelho, agora hoje foi a panturrilha, né? Mas parece que esse problema do joelho dele aí é crônico, não é, Fabiani? Ele Sim. Convive com isso e o Corinthians tem que encontrar um caminho aí para utilizá-lo da melhor maneira possível e ele também, não é? Parece que curar isso vai ser difícil aí com o campeonato em andamento, né? Uma tendinopatia patelar, Capri. Alguns especialistas até dizem que essa condição ela é praticamente incurável e que o Corinthians pode administrar as dores que o Garro sente durante o jogo, mas que certamente o tempo de utilidade física do Garro vai ser encurtado por conta dessa lesão. O Corinthians no começo do ano liberou o Garro de 8 rodadas do Campeonato Paulista para ele tratar. Ele conseguiu retornar, jogou até a final, o Corinthians foi campeão e antes mesmo de ser campeão, o Corinthians já tinha determinado que depois da final ele seria afastado e foi. O Garro ficou 3 meses longe do Corinthians, ele foi para Madrid, numa clínica indicada pelo Memphis Depay para tratar o joelho e voltou. Ele ainda convive com dores, afirmou até que não consegue jogar 3 jogos na mesma semana, então vai ter que trabalhar nesse sentido, mas o Garro bem é o Corinthians bem. Nesse ano o Corinthians ainda não teve a melhor versão do seu camisa 8 argentino. Realmente foi um ano aí bem difícil, está sendo um ano bem difícil do ponto de vista físico para o Rodrigo Garro, que joga muita bola. Para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do Corinthians, melhor até que o Memphis, melhor que o Memphis, tem mais recursos que o Memphis, mas essa questão aí atrapalha muito, né? Porque ele não consegue jogar e não consegue ter uma sequência de jogos. Mas quando ele tá bem, quando ele tá sem dor, quando ele tá inteiro, o Garro joga a bola, hein? Esse cara joga a bola, é impressionante. Como ele é bom, como ele tem qualidade. Atenção! Vamos lá então, Luiz Fabiani, o destaque final do Corinthians, as últimas informações do Timão no apito final, às 11h38. Fala, Fabiani! Bora lá, Capri, porque a partir de amanhã o Corinthians inicia um período que vai ser importante para a sua temporada. Um raro intervalo de 8 dias sem entrar em campo e cheio de gente no departamento médico querendo e precisando voltar para ajudar esse time. O Charles e o Martínez tiveram lesões de última hora na sexta-feira e com isso não viajaram rumo ao Rio de Janeiro com a delegação que hoje venceu o Fluminense. Além deles, o Ranielli, o Carrilho e o Memphis Depay estão entregues ao departamento médico. Aí a gente está falando de 4 titulares, se não 5. Então o Corinthians vai ter que acelerar a recuperação desses caras, pensando em deixar sua situação no Brasileirão um pouco mais tranquila. O Bueno já falou, já comentei também, mas sempre bom destacar o corintiano, que pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro o Corinthians fica na parte de cima da tabela. Ao menos dorme na parte de cima da tabela, porque amanhã alguns concorrentes diretos entram em campo. Timão na 9ª colocação, são 23 jogos disputados, 29 pontos conquistados, restam 16, Capri, como você falou, para que o Corinthians atinja os 45, se livre de qualquer possibilidade de rebaixamento e aí sim já consiga pensar na Copa do Brasil, porque o Corinthians enfrenta o Cruzeiro no dia 10 de agosto e no dia 10 de dezembro e 14 de dezembro os mandos ainda serão sorteados para definir quando será o duelo em Itaquera, quando será o duelo no Mineirão, mas fato é, esse sábado, essa vitória contra o Fluminense vão fazer pelo menos 35 milhões de pessoas dormirem com a consciência bem mais tranquila. Capri? É isso aí, vai dar um alívio aí. E aquela conta, né? Faltam 16 pontos para o Corinthians chegar aos 45 e depois focar, direcionar toda a atenção às finais da Copa do Brasil. 10 e 14 de dezembro, semifinais, 17 e 21 de dezembro, as finais da Copa do Brasil. Valeu, Fabiani, bom descanso e até logo mais aí na programação da Bandeirantes. Tchau, Fabiani. Valeu, Capri, um abraço e amanhã volto com toda a repercussão e os vestiários de Corinthians e Fluminense após a vitória por 1-0 do Timão. Boa noite. É isso aí, boa noite. 11h40, faltam 20 minutos para meia-noite. No apito final da Bandeirantes, agora, atenção, Michel Lopes. Sobe o hino do Verdão. Surge o viverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. Sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda.
Muito bom, que vitória do Palmeiras sobre o Inter, hein? E o primeiro tempo do Verdão, daqui a pouco que a Sada vai falar pra vocês aí, mas ó, o primeiro tempo de gala. Há muito tempo eu não vi um massacre e um time jogar tão bem como o Palmeiras jogou o primeiro tempo dessa noite no Allianz Parque contra o Internacional. Aliás, Michel, vamos ouvir o quarto gol do Palmeiras? O Vitor Roque, o Quesada escolheu o Vitor Roque, o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes dessa goleada do Verdão sobre o Internacional por 4-1. E o Vitor Roque, meus amigos, fez 3 dos 4 gols. Como dizem aí, não é? Os torcedores mais jovens. Hat-trick do Vitor Roque. Ele fez 3, não é? E vamos ouvir o terceiro, então, aquele que fechou a goleada do Allianz Parque. Depois eu volto para acionar o Bruno Migliozzi. Vai lá, Rogério Assis! Para Kelvin na direita, na área, para Gustavo Gomes, cabeceou no meio, Sebastião Vitor Roque de cabeça, tocou, é gol! Agora se abaixando, praticamente dentro do gol, para cabecear com o gol completamente aberto, para fazer 4-0 pro Verdão, 4-0 pro Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras massacra, pisa, humilha o Colorado, 4-0 pro Verdão. 42:30 do primeiro tempo no Allianz Parque. O Inter não vê a bola, o Palmeiras humilha, o Palmeiras simplesmente faz o que quer. Parece um jogo de profissional contra amador. O Palmeiras... Tá aí o Rogério Assis e o gol que fechou essa vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 4-1. Agora sim, Bruno Migliozzi, conta pra gente, junto com o Leandro Quesada, como foi essa vitória do Verdão. Fala, Migliozzi! Fala, Capri, de volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para contar a história da goleada alviverde. 4-1 para o Palmeiras em cima do Internacional, grande resultado. O Verdão, que está a 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, não havia preparação melhor para o duelo de quarta-feira contra o River Plate pela Copa Libertadores. Grande jogo do Palmeiras para essa sequência importante na competição continental. Vai chegar cheio de confiança. 3 gols do Vitor Roque, 1 do Lucas Evangelista. Grande partida do Palmeiras. Para contar mais dessa história, antes de ouvirmos o João Martins, que hoje foi o comandante, porque o Abel estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, vou chamar o nosso comentarista, esteve com a gente na Jornada Esportiva Bandeirantes, Leandro Quesada. Conta a história do jogo. Fala, Migliozzi, fala, Ricardo Capriotti. Que show do Palmeiras nesta tarde e noite aqui no Allianz Parque, hein? Sobrou o Verdão, uma pancada histórica contra um rival tradicional, internacional, uma camisa muito pesada. O Palmeiras não deu a menor chance para o Inter e com menos de 30 minutos já tinha construído a vitória aqui no Allianz Parque com 3-0. Depois o Palmeiras ainda administrou o finalzinho do primeiro tempo, chegou ao 4º gol. Na segunda etapa também continuou administrando, enfrentou o Internacional mais preparado defensivamente. Roger Machado criou ali uma linha de 5, não é? Com a entrada do Benítez, colocando o Aguirre do outro lado. Enfim, o Internacional se fechou, não tomou mais nenhum gol e ainda conseguiu o de honra marcado pelo Carboneiro. Mais uma vitória quase que irretocável da equipe do Palmeiras, com boas atuações, principalmente do Vitor Roque, autor de 3 gols. Flaco Lopes, essa dupla está funcionando muito bem. Facundo Torres, hoje jogando pela direita, rendeu mais do que vinha rendendo. Felipe Anderson e Lucas Evangelista, às vezes na mira da torcida, também tiveram boas atuações. E a tal da baliza 0, que só não foi baliza 0 porque no segundo tempo o Carboneiro colombiano marcou esse gol de honra da equipe do Internacional. Mas em linhas gerais o Palmeiras sofreu muito pouco na partida disputada aqui no Allianz Parque. E um destaque também, não é, para a entrada do Andréas Pereira. O Andréas Pereira, que entrou no segundo tempo e, na minha visão, mais cedo ou mais tarde,
quando estiver bem fisicamente, com ritmo, será dono de uma das posições no meio-campo da equipe do Palmeiras. Palmeiras agora mais forte, com mais moral, não é, para enfrentar os desafios da Libertadores. Já tem River Plate no primeiro duelo das quartas de final e final de semana tem mais jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras forte nas duas frentes, no Campeonato Nacional e também na Libertadores da América. No Campeonato Nacional vai receber o Fortaleza sábado no Allianz Parque. Então é mais um jogo para o Palmeiras pontuar. Na sequência vai visitar o Bahia, né? Palmeiras para mim é favorito contra o Bahia também. Depois tem Vasco da Gama, ou seja, tá caminhando aí um Palmeiras para brigar pau a pau com o Flamengo até o final do Campeonato Nacional. Só que agora a parada é diferente, né? Libertadores, é time argentino, é time com camisa, é fora de casa, é River Plate. A parada será diferente. Palmeiras não terá as facilidades que encontrou nesta noite aqui no Allianz Parque. Mas de qualquer maneira, resultado para consolidar esse bom momento do Verdão no Campeonato Brasileiro e para refletir de forma positiva também na Libertadores da América. Abraço a você, Miliose. Tchau, Ricardo Capriotti. Tchau, ouvintes. Valeu, Queçada. Agora ouvindo o comandante do jogo de hoje, João Martins, que chegou a 33 jogos no comando do Palmeiras. São muitas ausências do Abel, né? Na verdade, 33 jogos pela comissão. Com o João Martins e não o outro auxiliar, foram 28. Ainda assim, uma marca excepcional, né? E sempre com bons resultados. Um cara de muita confiança do Abel Ferreira. João Martins, você deu entrevista coletiva e fala na Rádio Bandeirantes. Boa noite. Sim, cada dia que passa, cada semana, cada mês, começamos a conhecer-nos melhor enquanto homens, enquanto jogadores, enquanto atletas, enquanto treinadores. Não é normal um clube fazer uma formação tão grande como a Palmeiras fez, e o mais difícil ainda é conseguir, nesta reformação e no Campeonato Brasileiro, continuar a manter o grupo competitivo e a lutar por títulos. Podemos não ganhá-los todos, mas a nossa função é estar lá sempre e dar o nosso melhor para tentar ganhar e felizmente o ano passado e este ano tentamos e andamos lá perto. E com isso, todos os dias que passam, todas as horas de trabalho, todos os minutos, nós conseguimos passar a nossa mensagem e conseguimos caprichar um pouquinho mais em tudo o que é o Palmeiras e a ideia do Palmeiras. Não tivemos o elenco todo, houve jogadores destes novos que foram representar as suas seleções, mas mesmo representando as suas seleções, eles sabem, e nós tentamos passar essa mensagem, o que é o Palmeiras, e lá representam todos nós. E a partir do momento que vão representar o seu país, levam um pouco do Palmeiras e dos palmeirenses com eles. E isso também é muito importante, os jogadores quando chegam aqui saberem isso. Estão a representar as suas seleções, mas representam-nos a todos nós. Relativamente ao Bruno, só sabe o que ele passou, ele primeiro que tudo, a sua família e todos nós o que o vemos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase 2 anos que só ele pode falar sobre isso, mas nós que vemos, não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades, e chegar ao dia de hoje. Ele confessou-nos ali dentro que parecia que era a estreia dele no futebol, o primeiro jogo que fazia enquanto profissional de futebol, e já tem os seus 26 para 27 anos. É um campeão, são momentos destes que nos fazem também, enquanto homens e seres humanos, gostar de andar aqui, de trabalhar todos os dias, muitas vezes passar mais tempo com eles do que com as nossas famílias, e é por momentos como este que às vezes tudo faz sentido. E nós saímos de coração cheio porque no fim conseguimos fazer todos nós um pouquinho a nossa função e ajudá-lo a passar por este momento que ele passou hoje. Mas 99% é fruto dele, do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir, muitas pessoas comuns. Eu próprio às vezes me questiono se eu era capaz de passar o que ele passou por este momento. E está de parabéns, e espero que
toda a sorte do mundo o acompanhe e que continue o trabalho dele e que consiga fazer muitos golos, que é para isso que ele trabalha, e é para isso que nós o queremos aqui no Palmeiras. João, tudo bem? Bruno Milhose, Rádio Bandeirantes. Do Facundo Torres na vaga do Maurício. Isso tem a ver com as dores do Maurício nas costas? Por que dessa opção? E também aproveitando, falar sobre a estreia do Andreas Pereira, né? Você não teve tantos dias com ele por conta da convocação para a seleção brasileira, mas é assim mesmo que o Palmeiras pretende utilizá-lo na vaga do Lucas Evangelista, ali como o segundo homem de meio de campo? Boa noite. Relativamente ao Maurício, sim, teve uma semana e pouco fora. Teve um problema nas costas, na zona lombar, limitou-lhe muitos movimentos, mas felizmente os últimos 3 treinos conseguiu trabalhar bem e foi simplesmente opção técnica, decisão do treinador. Relativamente ao Andrés Pereira, assim, ele fazia várias funções no clube dele, o clube onde ele estava, o que para nós é muito bom, muito positivo. Fazia de 8, fazia de 10, fazia de interior pela direita, e isso dá-nos várias opções para poder pensar, dependendo do adversário, dependendo do jogo. Mas agora, mais do que tudo, nós olhamos e está duro. Temos todos que trabalhar. A função do treinador, ainda bem que é dele, escolher os melhores. Ele que fique com os cabelos brancos e com as dores de cabeça, porque o que nós queremos é isto, é que todos trabalhem a 100% e que coloquem dúvidas no treinador. Onde é que eu vou entrar, onde é que eu posso ajudar, e a única coisa que ele tem que fazer é trabalhar todos os dias para colocar essas dúvidas no treinador. João, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Abel ficou ausente há alguns dias, né, por alguns problemas particulares, e foi muito criticado por isso. Eu queria que você falasse a importância que esse conjunto de vocês, né, 3, eu vou falar você, o Castanheira e o Abel. Você conseguiu sentir um pouco nesse time de hoje, um pouco daquele Palmeiras que quando você chegou de 21, 22, aquele time com vontade de ganhar, de amassar o adversário logo nos primeiros minutos? Vocês estão conseguindo implantar esse estilo de jogo nessa nova rapaziada? Boa noite. Primeiro que tudo, falando disso, nós desde 2000 e depois da pandemia, a diretoria deu-nos uma escolha ao longo do ano, nas datas FIFA, para irmos revezando, ter mais 2 dias na data FIFA. E esta foi a vez do nosso treinador. Eu ainda não tive a minha, vou ter, felizmente, da próxima vez. Porque, para nós, vou-lhe dizer, eu vi os meus pais, eu sou o filho mais novo, já estão velhotes, eu vi os meus pais 6 dias no Natal, e já passaram 10 meses, onde nós só os vemos pelo celular, felizmente. As tecnologias evoluíram e dá para matar um pouquinho de saudades. O ano passado eles conseguiram vir aqui ao Brasil, este ano não conseguiram, e estamos a falar, são 9 horas para ir, 9 horas para voltar, e se nós formos falar um dia já foi, ou seja, só na deslocação é um dia. O Abel ainda tem que ir para o Porto, são mais 1h30 de avião, ir e não ir, mas são mais 3 horas. Para estarmos 24 horas a mais com as pessoas de quem nós amamos, quem nós gostamos, foi mais que merecido. São críticas de quem não sabe o que é estar no futebol sem 2 dias de folga juntos, ou seja, nós não conseguimos ter um final de semana, ou seja, quando temos uma folga é só um dia, e para ir a Portugal um dia não dá. Então, são coisas que só quem não sabe e quem não anda nisto é que vê. É que um dia, no meio de 365 dias de treinos, não faz falta. O grupo entende, percebe. Nós muitas vezes também fazemos algumas coisas com os jogadores, sem se saber, mas às vezes eles precisam. Ou porque o pai ficou doente e eles têm que ir, ou porque a tia, ou porque faleceu infelizmente alguém. E faz parte. Se nós não conseguirmos ter o ser humano connosco a 100%, o jogador ou o treinador não vai estar a 100%. E nós temos que pensar em todos esses pormenores, principalmente nestes calendários aqui,
E esta parte mental e familiar é muito, muito importante. E foi muito bem feito e espero que ele tenha conseguido fazer tudo o que queria fazer. Relativamente à equipa, é um processo. Ninguém chega e automaticamente nós conseguimos passar todas as ideias que queremos. As coisas demoram. Muitas vezes a língua é diferente, as palavras que nós usamos são diferentes do outro treinador. Às vezes o que ele estava habituado a ouvir, as nossas palavras são diferentes, ele não entende. Demora, são coisas que demoram. Felizmente nós trabalhamos muito à base de vídeos, de imagens. Ainda ontem à noite, na concentração, temos os quase 40 minutos dentro da sala a ver, porque temos que conseguir passar esta informação o mais rápido possível para tentar que os erros não apareçam. São coisas que demoram. Mas nós não podemos ter desculpas, não há desculpas. E se tivermos que trabalhar 10 horas por dia, 12, amanhã se tivermos que fazer um vídeo, vamos fazer. Se tivermos que juntar os jogadores, vamos corrigir, porque o futebol é assim e nós temos que arrepiar caminho e o mais cedo possível conseguir que as nossas ideias estejam bem cimentadas. E hoje, felizmente, conseguimos pôr em prática o que foi pedido. E quarta-feira temos um jogo muito, muito importante. E temos que conseguir pôr em prática o que foi pedido, tal como hoje. Para fechar, viu, Capri, vamos ouvir o nome do jogo. O homem que fez os 3 dos 4 gols do Palmeiras, Vitor Roque, marcou já o seu 10º gol na temporada. A grande fase do Tigrinho, que vai cheio de confiança para esse duelo na quarta-feira contra o River Plate em Buenos Aires. Fala, Vitor Roque, artilheiro do jogo do Verdão. O que o torcedor do Palmeiras já pode esperar para o jogo contra o River Plate, que é um jogo muito difícil? Em comparação, tem um treinamento diferente, tem alguma preparação diferente por parte até dos atacantes? Muito feliz pelos 3 gols e agora focar na semana contra o River, que vai ser muito difícil um jogo lá, e trabalhar com muita humildade e espero fazer um grande jogo lá de toda a equipe lá na Argentina. Vitor, você que passou por um momento de dificuldade, né? Onde não estava conseguindo fazer tantos gols com a camiseta do Palmeiras, mas mesmo assim sendo muito importante. E agora que você está marcando muitos gols, né? Fez o hat-trick, conseguiu marcar contra o Corinthians e continua sendo muito importante taticamente para a equipe. Onde você acredita que foi essa virada de chave para você no Palmeiras? Continuar trabalhando. Depois de um jogo ali do Mirassol, eu estava até falando ali, foi muito difícil para mim. E depois teve o jogo contra o Atlético, ali comecei a jogar bem e graças a Deus estou podendo ajudar o Palmeiras, espero poder ajudar mais e mais. Vitor, nessa sua retomada, qual foi a parte mental, quantos % teve aí para você ter essa virada de chave? A gente escuta muitos jogadores, né, centroavante principalmente, que a parte mental, se ela não está bem, muitas vezes as coisas não acontecem. O quantos % aí você poderia dizer que foi mais a parte mental do que a parte técnica e física? Claro, com certeza. Futebol é assim. Futebol, se você perde um gol, você é o pior do mundo. Se você faz, você é o melhor do mundo. Então, tentar ter essa resiliência aí. E venho conversando bastante também com a psicóloga. Isso tem me ajudado bastante. Vitor, muitos falou, quando você começou a jogar junto com o Flaco Lopes, da dupla de ataque. Hoje foi um esquema um pouco diferente, porque o Facundo entrou, é um jogador um pouco mais agudo do que o Maurício que vinha jogando, formou um trio ali. O que muda pra você no seu posicionamento, esse esquema de jogo, com o Facundo, que também vocês abraçaram e comemoraram o gol junto com ele? Foi importante na jogada, né? Te deu assistência, foi muito gente boa pra servir aquela bola ali. Claro. Agradecer também ao Facundo, a todos que me deram assistência, o Felipe Gomes. Mas acho que no meu posicionamento não muda muita coisa não. Fico ali mais pelo lado esquerdo ali, intercalando entre flutuar com o Flaco. E acho que não muda muita coisa não nessa formação entre Facundo e Maurício. Vitor, nessa sua boa fase agora, você acha que o Ancelotti vai olhar para você com mais carinho? Bom, primeiro estou focado aqui no Palmeiras, se vir uma convocação vai ser muito bom, muito especial para mim, mas primeiro eu espero estar continuando fazendo meu trabalho aqui no Palmeiras e, se Deus quiser, um futuro próximo. Aí, Capri, fala do Vitor Roque, artilheiro do jogo, que vai chegar cheio de moral pro duelo de quarta-feira, hein? Verdão viaja na terça para Buenos Aires, onde enfrenta o River Plate, quartas de final da Libertadores. Agora é coisa séria, hein? Agora não dá para vacilar, o Verdão vive em duas frentes, em busca de taças para fechar a temporada de 2025 com chave de ouro, e o Abel Ferreira, hein, buscando mais títulos pro seu armário. O Verdão, portanto, joga na quarta contra o River, depois no sábado tem o Fortaleza, também no Allianz Parque, meu caro Ricardo Capriotti.
Valeu Bruno Migliozzi, Leandro Quesada, contando os detalhes desta vitória do Verdão sobre o Internacional por 4-1. E com o Migliozzi e o Quesada, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que vai voltar já nesse domingo, depois do complemento dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje tem, hein? Santos, Atlético Mineiro e Santos, transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa às 4 da tarde. E coladinho nesse jogo é a vez do São Paulo contra o Botafogo. O São Paulo que recebe o Botafogo no Morumbi. Partida começa às 5h30. O Pedro Martelli vai transmitir essa partida e depois disso tudo a gente vai aparecer aqui com o Apito Final para contar a história dos jogos desse domingão para todos vocês. Eu quero agradecer a companhia, a audiência de todos e aqui no finalzinho do Apito Final, nesse encerramento, quero registrar a morte de um grande artista brasileiro neste sábado. Hermeto Pascoal nos deixou aos 89 anos de idade, uma grande perda para a música brasileira. Hermeto Pascoal, compositor, arranjador, multi-instrumentista. O Hermeto Pascoal que é conhecido como o Bruxo dos Sons, um grande artista, né? Um grande artista que infelizmente nos deixou neste sábado. A família confirmou a morte nas redes sociais, não trouxe a causa da morte, mas nós desejamos à família, aos amigos do grande Hermeto Pascoal, que Deus possa dar conforto, compreensão, sabedoria e entendimento nesse momento da uma perda muito importante de um grande nome da música, da cultura brasileira. Que descanse em paz, Hermeto Pascoal. A produção do Apito Final do Lucas Bueno, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Igor Nascimento no switcher Bandeirantes. Tenham todos uma ótima noite de sábado, uma excelente madrugada de domingo. Já estamos entrando aí na madrugada do domingo, não é? Um excelente domingo, uma ótima semana. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, às 8 da manhã no Fôlego. Daqui a pouco, já tem Fôlego aí, acordando com o São Paulo, despertando com o Brasil. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.